Ótima noite para você que está acompanhando aí a página da prorrogação no Facebook. Estamos aqui mais uma vez, né? Estamos aqui mais uma vez com essa série de lives que a gente já está fazendo virar aí, né? Parte das suas noites, já que falamos de grandes equipes aqui, de grandes times históricos, e hoje, mais uma vez, estamos aqui para falar, já que falamos do Cruzeiro, o torcedor do Galo ficou meio bravo, pô, vocês falaram do Cruzeiro, mas também temos times históricos aí da história, e realmente tem mesmo, né? O Atlético Mineiro, aí que o time começou a ser formado em 2012, com o vice-campeonato brasileiro, conquistou a Libertadores e ainda alguns títulos também em 2014. Vamos falar de todos eles aqui, desse grande time que tinha como principal peça aí o grande, o espetacular, o gênio Ronaldinho Gaúcho, comandado pelo técnico Cuca, né? O time do Atlético Mineiro aí que fez grandes coisas realmente nos anos aí de 2012, 2013 e 2014. Você já está acostumado, né? É importante que você compartilhe aí a nossa live, que você comente, sua mensagem, seu comentário vai aparecer na tela, você já está acostumado. É importante que você também vá lá no canal do YouTube da Rádio Prorrogação, digita lá Rádio Prorrogação, que vai aparecer também, que você também vai tendo muitas novidades, hein, no nosso canal, você que gosta de nos acompanhar, você que ainda não nos conhece, a partir dessa semana, a partir de amanhã, para ser mais exato, grandes novidades, entrevistas aí com grandes jornalistas conhecidos aí do meio do futebol, enfim, jornalistas esportivos e personalidades da bola também, jogadores, enfim, muitos convidados legais. Já vou dar um pequeno spoiler aí, para começar vai ser o Ricardinho Martins, hein? Amanhã, então, o Ricardo Martins estará conosco aqui a partir das 8 da noite, não aqui, mas no YouTube, né? Lá no nosso canal do YouTube. Você então aproveita para se inscrever no nosso canal, já ativa o sininho da notificação, né? Para receber aí, na hora que a gente começar então a fazer a live com o Ricardo Martins, ele mesmo, da Transamérica, do Esporte Interativo, passagens por grandes rádios, grandes veículos de comunicação aí. Grande experiência ele vai nos passar aí, contar grandes histórias da carreira aí, o Ricardo Martins. Tem Bruno Prado chegando também por aí. Enfim, muita coisa legal que a gente vai anunciando aí no decorrer da semana. Mas para começar, então, o Ricardo Martins estará conosco. Bom, mas isso aí é amanhã. Antes disso, vamos começar então a falar do Galo, né? Do Atlético Mineiro. Primeiro, dar meu boa noite para o meu parceiro de todas as lives aqui. A gente que tá aí fazendo esse trabalho legal para você, né? Para esse conteúdo legal durante essa quarentena. Você que está em casa aí, preso, que não pode acessar aí, não pode passear, não pode ir ao cinema, não pode fazer nada. É uma forma de entretenimento para você curtir aí, relembrar grandes times do nosso futebol brasileiro por enquanto, mas vamos relembrar também outros times do futebol mundial, quem sabe, seleções aí brasileiras de todos os tempos. Muita coisa legal está por vir aí, mas já falei demais. Boa noite, Vitor Duarte. Fala aí, garoto. Grande noite a você. Grande noite a todo mundo ligado com a gente. Bom demais, né? A gente segue nessa série, não da forma como gostaríamos, é claro, né? Porque todo mundo, né, sofrendo essa pandemia aí, né, no mundo todo, agora no Brasil, vem aumentando a cada dia, mas seguimos por aqui falando de times históricos e de, né, momentos legais do nosso futebol aí, principalmente da última década e também do final dos anos 90. O Atlético Mineiro é o tema de hoje, rapaz. O Atlético Mineiro de R10. O Atlético que pentou tanto, ficou aí 3 vice-campeonatos brasileiros, não conseguia título algum. O Atlético sofrendo muito, principalmente para chegar na frente dos campeonatos. E aí, depois de uma reformulação tremenda, depois de muitas tentativas, Alexandre Calil, enfim, colocou o Galo nos trilhos. E aí teve 3 anos aí gloriosos, né? O Atlético teve um vice-campeonato brasileiro em 2012, título e mais título. Os 3 anos mais gloriosos da história do Clube Atlético Mineiro, vamos relembrar a partir de agora com muito prazer. E o Galo viu uma fila de títulos importantes, uma carência de títulos importantes desde 1971, né? Conquistou o Campeonato Brasileiro em 71. Depois, até hoje não conquistou mais um brasileiro, né? Mas aí, a partir de 2013, conquistou grandes coisas, da Copa do Brasil, que vamos falar aqui também, principalmente a Libertadores. Não deu para conquistar o Mundial, né? Que vai ser também um capítulo da nossa série aqui. Os atleticanos não vão gostar de lembrar muito, mas quase, né? Bateu na trave, conquistar também o Mundial de Clubes. Mas foram anos gloriosos, realmente, da história
do Galo. É importante você, mais uma vez, comentar aí na live, é importante você compartilhar com seus amigos, é importante você dar o like na página, também no nosso canal do YouTube, lá, Rádio Prorrogação, porque, como eu disse aqui, vão ter muitas novidades para você que gosta de acompanhar aí. Mas, ô Vitor Duarte, vamos começar então a falar desse Galo. Era um time realmente fantástico, né? A montagem desse time começou aí ainda no início de 2012, né? Quando o Kalil faz contratações assim bombásticas, digamos assim, principal delas o Ronaldinho Gaúcho, e aí monta o time com expectativas boas. Claro que não esperava ainda que fosse conquistar tudo que conquistou, mas era para brigar, porque, como eu disse aqui, a carência de títulos era muito grande, né? E aí essa montagem do elenco realmente vieram grandes jogadores, né, Vitor Duarte? É verdade, João. Eu acho que esse ciclo do Atlético ele começa muito antes da chegada do Alexandre Kalil no comando do clube. Ele começa em 2008, quando o Atlético começa a montar times muito fortes, né? Tem a fase de Mancini, Dudu Cearense, sempre com uma estrela, Daniel Carvalho e outros jogadores também que passaram pelo Atlético. Era um time que ele não era temido porque não tinha um respeito. Como diz até o Andrés em algumas oportunidades, presidente do Corinthians, para você se tornar temido, você precisa começar a disputar muito as competições, a estar sempre ali, e não era o que acontecia com o Atlético. Ele era, vou colocar como exemplo, um Vasco da Gama nos dias de hoje. Todo campeonato que o Atlético entrava, ele entrava como coadjuvante. E aí, quando entra o ano de 2011, ainda no comando do Dorival Júnior, o Kalil muda esse panorama, esse padrão. Ele coloca, dentro da filosofia do clube, aproveitar mais as categorias de base, e é aí que surge, como eu disse, o Dudu Cearense, que teve passagem pela Europa e retorna ao Galo. Eis que surge o Bernard, uma grata surpresa, né? E outros nomes também, como o Gemerson, que acabou sendo negociado, Douglas Santos, que a gente vai falar lá do time de 2013. Então, o Atlético começa a dar importância para as categorias de base e aí sim, né, no comando, na saída do Dorival Júnior, muito conturbada, ele deixou marcas muito ruins pelos lados de BH lá no Atlético. Chega o Cuca. O Cuca vem de um rival, o Cuca vem com um vice-campeonato da Libertadores pelo Cruzeiro, o Cuca vem com alguns torcedores do Atlético nem querendo que ele pisasse na cidade do Galo, e chega, e aí, depois de um campeonato mineiro bastante turbulento, até com alguns resultados ruins, quase é mandado embora. Os jogadores pedem, né, muito o que aconteceu no São Paulo com o Fernando Diniz, para que ele permanecesse. Ele permanece, e aí sim, o Ronaldinho chega na metade do ano de 2012, depois de um litígio com o Flamengo e a presidente Patrícia Morim, e aí sim começa a montagem deste grande time do Galo, e os títulos começam a aparecer também. Pouca gente lembra, Vitor Duarte, né? Mas essa história começa a ser contada. O Cuca chega ainda em 2011, né? No final de 2011. E olha como começa essa história. O Atlético, na última rodada do Brasileirão de 2011, o Cruzeiro vinha ameaçado de rebaixamento. Na última rodada, eles se enfrentaram, Cruzeiro e Atlético. O que aconteceu? O Cruzeiro enfiou o gol do Raposão, né? Enfiou 6. O Cruzeiro enfiou 6 no Atlético Mineiro. Então, o Cuca, não sei como permaneceu no cargo, a pressão foi enorme, né? Mas aí o Galo acertadamente não demitiu o treinador, deixou o trabalho continuar, deixou o Cuca pegar desde o início, né? Já que ele tinha pego um trabalho ruim do Dorival Júnior, podemos dizer assim. Ele pega o trabalho do início do ano, né? Faz toda a pré-temporada, e aí sim começa a colher grandes coisas. O ano de 2012 termina com a conquista do campeonato estadual apenas, né? O Cruzeiro não consegue o Campeonato Brasileiro, mas vai muito bem no Brasileiro. Mas para a gente começar a falar da história, a gente tem que falar desse título estadual de 2012, né? Que foi em cima do Cruzeiro. Então o Atlético lavou a alma daquela goleada. Peguei você enfrentar numa final, qualquer que seja a final, qualquer campeonato que seja, o seu maior rival, a importância é enorme. Quem perde, para quem ganha, talvez nem tanto. Mas se o Atlético ali perdesse, tomasse outra sacolada do Atlético Mineiro, eu não sei o que seria desse time. Né, se as coisas iam permanecer da forma
com o que aconteceu. Mas aí o Atlético conseguiu o título, né, Vitor Duarte? Na final contra o Cruzeiro, conseguiu bater o arquirrival e se vingar, entre aspas, daquela goleada sofrida, né? Exatamente. É isso. Se depois dessa goleada, né, teve até a situação do Roger, né, que era o principal jogador do Cruzeiro naquela oportunidade, que ele tira a cabeça do mascote, do Raposão e tudo mais. O Cuca ainda permanece. Se o Cruzeiro, o Atlético não consegue, né, um título, pelo menos o Campeonato Mineiro na temporada 2012, ficaria muito difícil para manter o planejamento feito pelo Alexandre Calil. E isso acontece, né? O Atlético faz uma primeira fase de Campeonato Mineiro muito forte, né? Termina invicto com 11 jogos, 9 vitórias, 2 empates. E aí, nas semifinais, bate o Tupi com uma facilidade tremenda e enfrenta o Cruzeiro na final. Aí é um Cruzeiro também muito forte, um Cruzeiro que disputava Libertadores, um Cruzeiro que sempre era candidato a alguma coisa no futebol brasileiro, né? Foi assim 2 anos depois que acabou conquistando o bicampeonato brasileiro. E o Cruzeiro sucumbe ao Atlético. O primeiro jogo foi um atropelo, né? Um atropelo com o Ronaldinho voando, com o time fazendo muito bem o seu papel dentro de casa, principalmente, e um dos pontos principais do Atlético, né, que a gente tem que falar também, é a chegada do Horto, né? Até então, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético mandavam seus jogos, né, ou no Mineirão, que é um estádio da prefeitura, assim como o Maracanã, assim como outros que a gente conhece, o Pacaembu também, ou, né, em Sete Lagoas. E o Atlético tem uma dificuldade em jogar em Sete Lagoas. E aí, quando o Horto é totalmente reestruturado, aí o Estádio Independência, e o Atlético volta a jogar, né, com seus domínios, mandando jogos no Horto, a coisa muda de figura. E aí, essa final é um reflexo disso. Primeiro jogo 1-1 no Mineirão, segundo jogo 3-0, e um título, assim, para ninguém colocar defeito, o Atlético passa por cima mesmo, e aí, né, caminha aí para, nesse 2012, que é o início da arrancada para mim, o melhor ano da história do clube, que é a temporada 2013. Ah, você não tem a dúvida disso, né? Um 2013 realmente espetacular. O Ronaldinho Gaúcho, ele na época, a gente também tem que falar esse capítulo aqui, porque foi fundamental para o Atlético conseguir as conquistas, foi o principal jogador, né? Mesmo, vamos dizer assim, fim de carreira, né? O Ronaldinho construiu muito sucesso na Europa, depois o Atlético Mineiro, basta a gente ver, depois disso que ele fez mais no futebol, né? Pouquíssimas coisas. Tentou se arriscar lá no México e no Fluminense também, mas tem pouquíssimo sucesso. Mas o Vitor Duarte, lá na época, eu lembro muito bem, e a história conta que, para muitos da imprensa, torcedores, a aposta foi considerada um risco, né? Risco. O Calil foi achincalhado pela aposta, porque o Ronaldinho veio não de uma má fase no Flamengo, conquistou coisas no Flamengo também, e jogou um futebol ok. Não foi o Ronaldinho que a gente conhece, mas teve lampejos daquele Ronaldinho. Mas o que acontece é que ele chegou com problema de relacionamento, né? Quando ele era em Luxemburgo, no Flamengo, teve essa queda de braço. Então muitos acreditavam que ele seria ruim para o elenco, né? Que ele seria uma má influência. O Atlético já tinha ali jogadores que gostavam, que tinham fama de gostar de noite, como o Diego Tardelli, como o próprio Jô. E aí o Ronaldinho o Tardelli chegou um pouco depois, né? O Tardelli chega já depois do Campeonato Brasileiro para a temporada 2013, mas o Jô era outro que sofria o mesmo problema. O Jô estava, assim como no Corinthians, 3 anos depois, totalmente desacreditado. Mas é muito bem lembrado, realmente. O Ronaldinho chega na Cidade do Galo através de um cara que eu acho que daqui a pouco a gente vai falar dele. É um personagem principal desse time, porém ele é bom demais por um lado, quando ele traz o Ronaldinho, e ele é ruim pelo outro 2 anos depois, quando ele briga com o Ronaldinho é obrigado a deixar o Atlético Mineiro. Tem tudo isso. E então, só pra gente continuar, o Ronaldinho não era, assim, era uma incógnita, ninguém sabia se ele ia voltar a repetir o grande futebol que ele conquistou na carreira dele, né? No Barcelona, enfim. Aí o Ronaldinho começa a jogar uma bola redonda, espetacular. Primeiro com o número 49, né? Ele ainda não era o R10 no Atlético.
ele já tinha um camisa 10 no Atlético, que era o Guilherme, se eu não me engano, né? O Guilherme, que depois passou pelo Na Corinthians. época que o Ronaldinho chega, o 10 do Atlético era o Daniel Carvalho. Aí, né, o Guilherme assume, o Guilherme passa a jogar como na verdade, um meia centralizador, mas quando o Ronaldinho chega, o 10 é o Daniel Carvalho. Ele só assume a camisa 10 do Galo quando o Daniel Carvalho é negociado com o Palmeiras. Aí ele assume a camisa 10. Olha meu grande parceiro aí já entrando na live, Matheus Benjamin, grande Teta, rapaz, o apelido dele é Teta. Você gosta desse apelido, Vitor Duarte? Você usaria esse apelido? De forma alguma, né? Vou difamar minha imagem pra quê? Mas ele é gente boa, é sangue bom. A pergunta dele aí, Vitor Duarte, o Atlético foi o melhor time do Ronaldinho no Brasil? Eu vou responder, ó, acho que sim, ele começou no Grêmio, ele foi muito bem também, iniciando a carreira, né? Foi espetacular. Mas dá pra dizer que sim, Vitor Duarte? Eu acho que foi, até porque no Grêmio não deu tempo do Ronaldo conquistar títulos, né? Títulos de grande expressão. Lógico que aquele jogo contra o Inter, do chapéu no Dunga, fica marcado, né? Logo depois na Copa América com a seleção brasileira, que o Galvão, né, praticamente faz que o Ronaldinho surja para o futebol, né? Mas na Europa, lógico, fez o nome dele, se tornou um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, mas esse Galo, com a vontade que ele demonstrou e com o brilho que o Atlético jogava, principalmente no ano seguinte, do que estamos falando agora, que é a temporada onde conquista a Libertadores, acredito que sim. Respondendo o Matheus aí, acho que o Ronaldinho, o melhor time dele no Brasil, foi o Atlético, sim. Tá respondido então, eu também concordo, viu? Só pra gente não deixar passar em branco, passar um pouco daquele elenco, né? Daquele time base. O Vitor era o goleiro, que depois a gente vai chegar numa parte que esse Vitor foi personagem fundamental, né, na maior conquista do Atlético Mineiro, né? O Marcos Rocha, que hoje está no Palmeiras. Leonardo Silva, veterano Leonardo Silva, que ainda não aposentou, né? O Leonardo Silva ainda está em atividade, né, Vitor Duarte? Era para ter aposentado no Campeonato Mineiro do ano passado, ele foi levando, e por lá ele permanece. O Heber voltou e o Léo Silva não sai de lá. Exatamente. O Gilberto Silva, ele voltou ao Atlético também para jogar, também fez parte desse time. Tava na Grécia o Gilberto Silva, né? Tava na Grécia, Panathinaikos, né? Panathinaikos. Ele volta para jogar no Atlético Mineiro. E o Ed Carlos também fez parte da campanha. O Ed Carlos e São Paulo. O Hever era o zagueiro titular e capitão, né, dessa equipe. O Gemerson, que você citou, baita jogador. Aí na lateral esquerda a gente teve o Júnior César, né? Em algum momento, era o que jogava mais. Como reserva imediato, o Richarlison. O Rick foi o titular da Libertadores. Na Libertadores, o titular era o Richarlison. Na final, inclusive, eu lembro, exatamente, era o Richarlison. Por algum momento teve o Douglas Santos, que depois foi embora, né? Muito jovem, o Douglas Santos, uma revelação. 2014, aí é o título da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. O Douglas Santos. Por vezes jogou também o Emerson Conceição. Aí no meio campo, Pierre, era um personagem que foi fundamental também. Fundamental contratação em 2011. Ainda com o Dorival Júnior, ele chega, não tem muito espaço, 2012 toma conta do meio campo e passa a ser o camisa 5, cabeça de área do clube. Você que está acompanhando aí, manda seu comentário, vai aparecer aqui, ó. Você viu que o Matheus mandou aí, você também pode aparecer na nossa tela aí. O Pierre, já falei, o Rafael Carioca também depois foi embora, né? Ele veio... Revelado no Galo. Mais um daqueles que é garoto da base, né? Foi formado assim como o Bernardo, assim como o Gemerson, assim baita como o Douglas Santos. Uma baita geração do Galo, né? Foram 5 jogadores aí campeões. E aí um cara que eu acho que você é fã, Vitor Duarte, Leandro Donizete. Também fez parte desse Donizete chegou com moral. Na época ele tinha feito 2 finais de Copa do Brasil pelo Coritiba, estava cheio de moral e foi importante. Né? Nesse time aí, você vai falar já o outro meio-campista, inclusive, que nos deu uma moral enorme, e eu agradeço desde já, mas Leandro Donizete, nesse time aí, ele jogava direitinho. Exatamente. Aí o Josué, né? O Josué que, inclusive, mandar um abraço aí, não sei se ele tá acompanhando, mas pode ser que esteja. Em algum momento ele vai ver, porque ele curtiu nossa postagem lá no Facebook, nós divulgamos aí a nossa live. Um abraço pro Josué. Estamos aguardando o Josué aqui, quem sabe ele aparece para alguma entrevista. Grande Josué. Josué jogava desse time, o Ronaldinho, já falamos, o Dátolo, o argentino, né? Que fez um golaço. Fez um golaço no Campeonato Brasileiro de 2000 e... Não sei se foi de 2012, contra o Flamengo, lá no Horto. Rapaz, que ele fez um golaço esse Dátolo. Bom jogador argentino. O Diego Tardelli. No Pará. O Diego Tardelli, que é ídolo da torcida do Atlético Mineiro.
que voltou, inclusive, agora a jogar no Atlético. Aliás, nem jogou poucos jogos antes da paralisação, né? Não deu tempo dele jogar. Não deu tempo. Alguns meias também que estavam no elenco, Rosinei, aquele mesmo, passagem pelo Corinthians, enfim. Michael Suel, esse aí. Rosinei chegou no Galo junto com o Tardelli. Exatamente. Ele foi repatriado junto com o Tardelli. Michael Suel, aí deixar pra lá. Marion, também era um jogador revelado pelo Atlético Mineiro. O Bernard, o Bernard, aliás, é um capítulo à parte também, né? Ele criou uma expectativa em todos nós e que também não sei se foi correspondida, né? Como aconteceu com alguns outros jogadores. Era uma baita revelação, jogou demais, sobretudo na Libertadores, né? 2013, naquele quarteto Bernard, Ronaldinho, Tardelli e Jô. Jogou demais, foi para a Copa do Mundo, né? Por essa campanha, inclusive, ganhou a idolatria, ganhou o carinho, ele era o xodó do Filipão, a alegria nas pernas, aquela coisa toda. Mas depois não vingou também, né, Vitor Duarte? Como a gente esperava, né? Foi um boom. O Bernard fez 2 anos muito fortes, foi campeão da Copa das Confederações com a seleção brasileira, foi à Copa do Mundo, inclusive ele estava naquele jogo fatídico 7-1 no Mineirão e jogou. E jogou exatamente porque ele conhecia de ponta a ponta, ou deveria conhecer o estádio do Mineirão, por jogar lá por muito tempo. E aí acabou que, né, ele teve a chance de dar certo no futebol, permanecendo pelo menos mais uns 2 anos no Brasil. O Bernard escolheu errado. Ele fez escolhas erradas, por isso acabou, né, saindo, e tanto que tá até hoje, agora tá na Inglaterra, né? Foi pro Everton na Inglaterra, mas por muito tempo permaneceu no Shakhtar. E eu costumo dizer que quem permanece muito tempo no Shakhtar é que não tem mercado na Europa. É verdade. E aí também tivemos o Guilherme, esse Guilherme que também, no Atlético, ele até fez bons jogos, ele entrava sempre, melhorava o time do Atlético Mineiro, mas depois também disso, ficou numa perna. Eu tenho uma pergunta para te fazer em relação ao Guilherme, hein? Posso fazer? Pergunte. Claro. Quando a gente começa a ver o Guilherme, lá em 2007, no Cruzeiro, o Guilherme é um atacante de lado, um atacante muito bom, inclusive, fazia uma dupla com o Wagner ali, recuando. Espetacular. E aí, ele, no Atlético, ele é um meia cerebral. No Corinthians, é contratado a peso de ouro como um camisa 10, inclusive, até o ano passado tinha contrato com o Corinthians, o senhor gosta muito disso, inclusive. Mas, e eu queria saber de você, por que o Guilherme mudou sua característica e o porquê será que ele fez escolhas tão erradas na carreira? Porque quando eu vi o Guilherme jogar em 2007, aquele Cruzeiro de Ramírez, Wagner e Guilherme, eu achei que ele seria jogador de seleção brasileira e talvez até de Copa do Mundo. Por que o Guilherme definhou tanto na carreira? Uma pergunta difícil, hein, Vitor Duarte? Mas realmente, também é outro também muito promissor, né? Quando apareceu no Cruzeiro como um atacante, como você bem disse, um segundo atacante de lado rápido, a beça, fazedor de gols, sabia bater na bola muito bem. Esperava-se mais o Guilherme. Aí ele foi rodando, e aí não vingou. Mas eu também não entendi por que ele foi recuando, né? Se ele ia tão bem como atacante, eu não sei se tem a ver com a parte física, né? Eu acho que eu vou te responder, assim, não é informação, mas é um feeling. Eu acho que é a parte física. A gente viu que depois, no decorrer da carreira, ele foi ficando forte, né? Forte para não dizer outra coisa. Foi ficando um pouquinho mais forte, muita massa muscular, vamos dizer assim, né? E ele acabou ficando pesado. Ele não poderia ser um jogador de lado de campo mais, enfim. E como tinha um bom passe, né? Não dá pra gente negar, um bom passe, e aí acabou que algum treinador percebeu que ele se daria melhor como um meia, mas também não se deu tão melhor assim não, viu? Teve apenas lampejos aí, inclusive no Atlético, mas Corinthians, Atlético Paranaense, eu acho que ele tem muita qualidade, eu acho um desperdício. Eu acho ele um bom jogador, tecnicamente falando, Vitor Duarte, mas parece ser mais um daqueles jogadores que não estão muito aí pra carreira, não sei, é uma impressão, pode ser que eu esteja enganado. Parece que é um jogador que parece que não tá muito aí, não tá nem aí, tanto faz, tanto fez. É o que eu tenho de impressão. A gente não pode estar julgando que a gente não conhece de perto, não tem nem informações para isso. Mas parece ser, né, Vitor Duarte? Parece ser, e é uma pena, porque a gente viu tantos jogadores bons, né, surgir da geração 2005 para cá, e muitos deles naufragaram, né? Você pegar vários exemplos, Lulinha, o próprio Bernard, o Kerlon do próprio... o Pato, o Kerlon, o Paulo Henrique Ganso, muitos deles naufragaram na carreira, isso é uma pena, mas siga lá com o elenco do Galo estrelado de 2012 e 2013. Aí a gente tem também o Luan, o menino maluquinho, que é ídolo, torcedor do Galo, um jogador Começou aqui no meu Atlético Sorocaba, hein?
Eu tenho muita moral aqui em Sorocaba. Importantíssimo nas conquistas, né? Inclusive o Luan. Aí a gente tem no ataque o Jô, que foi espetacular também. Fez muitos gols, fez ali uma dupla dinâmica com o Ronaldinho, né? Aquela comemoração ali que o torcedor do Galo vai lembrar bem, típica dos dois ali. E aquele quarteto que eu já citei aqui com o Tardelli e com o Bernard também. O Jô muito bem. Todos os sentidos essa parceria aí. As noites BH eram pequenas pro Jô e pro... É verdade, o Jô, antes dele virar evangélico, né? O Jô agora é paz e amor. Mas antes dessa questão, eu gostava realmente. E também por essa campanha. Olha como essa campanha foi importante para alguns jogadores. Também por essa campanha, de 2013, principalmente, o Jô ganhou a vaga na Copa do Mundo. Aqui no Brasil, em 2014, o Filipão decidiu levar o Jô. Vou falar que, dependendo da situação, e em muitos momentos, o Jô merecia titularidade na seleção brasileira, rapaz. Em muitos momentos. Porque o Fred foi mal, né? O Fred foi mal na Copa do Mundo. É impressionante como foi mal o Fred. E aí tivemos também Neto Berola, esse a gente passa também. O André participou, o próprio André Balada. Tem uma missão para você. Diga. Não sei se até o final da live vai ser difícil, acho que vai demorar um tempinho para contar. Quantos times o Neto Berola jogou na carreira? Mãe, vou pesquisar aqui para te responder até o final da live, se eu conseguir. Mas foram muitos. O André jogou nesse time também, não era titular, longe disso, mas participou. O Alexandro foi importante, né? Ele era um reserva que era importante, entrava, fazia gols. O chamado Alec Gol hoje no CSA, né? Interminável, inoxidável, eu diria, Alexandro. Meu time aqui em Sorocaba fazia 11 anos que não era rebaixado, rapaz. 11 anos sem rebaixamento algum. Juntamente com a Chapecoense, o único time no Brasil que conseguiu ficar 10 anos só subindo e não caindo, contando os times Cruzeiro, São Paulo e o Santos, que ainda não caíram de divisão. E acredita que o Alexandre chegou aqui e conseguiu derrubar o time 2 vezes? No Brasileiro e no Paulista? Meu Deus. Ei, Alexandre, meu Deus do céu. O Carlos, que era um jogador promissor também, né? Um jogador da base do Atlético Mineiro, jogou também nesse time. E os técnicos que passaram foi o Cuca, de 2012 a 2013. O Paulo Autuori assumiu rapidamente, né? Logo foi dispensado, lá em 2014. E quem terminou a campanha, lá campeão da Copa do Brasil, inclusive, foi o Levir Coupe. Papai Levir. Grande Levir Coupe. Mas voltando aí a falar dos campeonatos em si, começa o Brasileirão, né, Vitor Duarte? O Atlético conquista o estadual, vem cheio de moral, com o Ronaldinho jogando bem. E aí, o Atlético entra no Campeonato Brasileiro. E a disputa foi com o Fluminense, né? Até aí, grande parte do campeonato, depois o Fluminense se distanciou um pouco. Mas a disputa foi até o final com o Fluminense, né, Vitor Duarte? Foi até o final com o Fluminense. E detalhe, o Atlético termina o primeiro turno muito bom. Né? O Atlético terminou o primeiro turno aí com apenas 2 derrotas na cola do Fluminense. Tinha ali também um Palmeiras que tentava brigar, tinha ali também um São Paulo que, na época, chegou até a disputar, né, decisões aí de Libertadores, não na fase final, mas estava muito bem. Mas o Fluminense era soberano, aquele Fluminense de já, com o Fred, com o Deco, um Fluminense com o Emerson Sheik, um Fluminense estreladíssimo. E o principal jogo dessa campanha, né, desse Campeonato Brasileiro, no segundo turno, onde o Atlético enfrenta o Fluminense, que era o teste de fogo no campeonato, lá para a quinta, sexta rodada do segundo turno, no Horto. E aí muita gente falava, ou vai, porque o primeiro turno ele foi muito bom, só que o segundo turno o Atlético começa a tropeçar. Ele fica uma sequência de 7 jogos sem vencer, aí vence o São Paulo, depois fica mais 4 jogos sem vencer, e aí tem esse jogo contra o Fluminense. O Fluminense sai na frente, uma falha da defesa ali, uma espanada toda errada do Hever, e o Atlético vira esse jogo. O Atlético vira esse jogo, olha lá. Olha quem apareceu. Aí a galera não... Hoje o tema é Atlético Mineiro, rapaziada. Vamos falar do Galo. O Atlético vira esse jogo, vence por 3-1. Né? O jogo deu um espetáculo, o Ronaldinho também jogando muito a bola. E aí acaba que a reação começa. Todo mundo esperava. Agora vai. O Atlético vai reagir, vai para cima. Eis que depois desse jogo contra o Fluminense começa uma reação realmente, o time fica mais 5 jogos sem derrota, porém
começa um tropeca daqui, tropeca dali, tropeca daqui, uma inconstância no campeonato, que o Fluminense sagra-se campeão, somente o vice. Aí a torcida ficou arara, né? Porque apesar do título mineiro, você tinha Ronaldinho e era a chance mais clara até então de ser campeão brasileiro. Você falou que o último tinha sido lá em 71, né? O primeiro brasileiro unificado pela CBF. O Atlético sucumbe à sua inconstância no segundo turno e fica apenas com o vice-campeonato brasileiro 2012. Exatamente. O Paulo Azevedo, que é meu parceiro, também tá tirando uma onda com o do Palmeiras aí. A gente deixa o espaço aberto, aqui todo mundo pode entrar. O torcedor tem voz aqui, então se o palmeirense quiser responder aí, fica à vontade também. Tem pergunta para você, Vitor Duarte. O Matheus mais uma vez participando, nosso glorioso Teta aí, um abraço para ele, participando mais uma vez da live. Ele pergunta, na nossa opinião, e na sua, Vitor Duarte, qual foi aí o ponto de partida para essa série vitoriosa aí do Galo? Onde que a gente pode dizer que começou essa fase vitoriosa do Galo, Vitor Duarte? Olha, eu diria para você que o ponto de partida foi a mudança de visão do Alexandre Calil. Eu acho que um time dessa magnitude, ele vem do planejamento. O Atlético vinha contratando jogadores, gastando muita grana e sem montar um time. Ele pensava que o time ia ser montado por um jogador apenas. 1, 2 no máximo. Quando ele começa a pensar no planejamento a longo prazo, na garotada, começa a pensar em trazer uma referência sim, mas essa referência levar o time todo, e começa a pensar principalmente, até aquele momento, com todo respeito ao Dorival Júnior, o Atlético tinha treinadores que não tinham títulos na carreira. O Dorival ainda chega no Atlético campeão com o Santos, aquele time do Santos, Neymar, que ainda mais... Aí sim, quando eu acho que o ponto de partida é a mudança de visão de Alexandre Calil e principalmente, pode falar, a chegada do Ronaldinho faz uma diferença danada, o alto astral da torcida, venda de camisa, o sócio torcedor, e aí quando a diretoria do Atlético descobre que o Ronaldinho estava afim de bola, que ele queria vencer alguma coisa, que ele ainda tinha um suspiro a dar no futebol, que foi o último e a gente percebeu que foi, aí as coisas se invertem, o Atlético passa a ser um time perigoso e passa a ser protagonista em todas as competições. Eu acho que começa na mudança de visão do Alexandre Calil e da diretoria do Galo e termina com a contratação do Gaúcho. Muito bem respondido aí, Matheus. Aí, meu caro Teta. Tá vendo aí a resposta? Já tá respondida para você. Você que tá acompanhando aí, compartilhe com seus amigos aí, rapaz. Participe aí também, mandem mais perguntas aí, que é sempre importante a sua participação. A gente faz a live aqui de acordo com o que você fala aí, entendeu? Então você pode criar assuntos também e pra gente ir comentando aqui com certeza. Mas eu esqueci de falar de um jogador que foi importante também, sobretudo em 2012, Vitor Duarte. Como você bem disse, o Diego Tardelli chega depois. Esse quarteto, antes da chegada do Tardelli, era formado pelo Jô, pelo Bernard, pelo Ronaldinho e o Danilinho. Danilinho é um jogador que já tinha jogado no Atlético antes, ele volta, né? Jogou no futebol mexicano, e ele volta para o Atlético em 2012, e ele participa da campanha de 2012, desse vice-campeonato, e vai muito bem também, né? Um jogador que foi importante, né, Vitor Duarte? Já eu volto o Vitor Duarte, acredito que ele não ouviu minha pergunta. Probleminhas aí com o nosso Vitor Duarte, probleminhas na internet, mas é o que eu falo, o glorioso Danilinho foi importantíssimo aí nessa retomada do Atlético Mineiro, né? Antes da chegada do Diego Tardelli. Agora sim, tá de volta aí, Vitor Duarte? Volta. Então eu estava falando sobre o Danilinho, né? O Danilinho também foi importante em 2012, no vice-campeonato. Antes do Tardelli chegar, ele fazia parte do quarteto ali pela direita, né? Foi muito importante, o Danilinho era um ídolo do Atlético, né? Ele participou antes dessa geração que acabou sendo campeã, ele participou dos grandes momentos do Atlético na história, né? Principalmente ali nessa década de 2000, Danilinho foi muito, muito importante. Ele retorna, né? E retorna muito bem, retorna com prestígio da torcida, e ele ajuda muito isso. Porque você tem uma referência, um cara que é ícone da torcida, que outros se tornaram depois. O Hever vem do Grêmio com muito prestígio, o Léo Silva rodou, e acabou parando no Atlético. Você vê o Vitor, que tornou, acho que, a principal referência desse time hoje, e há muito tempo já, mas naquele momento, o Danilinho era esse cara, e ele ajuda a começar essa reconstrução.
até o surgimento, né, e a volta do Diego Tardelli, o surgimento do Bernard e a volta do Tardelli, que aí sim o quarteto é formado, o Danilo era titular absoluto desse time. E ele foi importante. Então, é mais um jogador que tem que ser marcado sim. Óbvio que se você pegar os pôster, se você pegar as fotos dos grandes títulos, ele não está. Mas se você pegar, com certeza, conversar com o torcedor atleticano, com certeza deve ter, eles podem até comentar aqui com a gente, o Danilinho está no rol dos maiores ídolos do Atlético, sem dúvida nenhuma. Você, atleticano, comente aí, se concorda que o Danilinho também foi importante. Pode comentar aí. Você que acompanha, é importante você ir no nosso YouTube, hein? Depois que acabar a live, vai lá, YouTube, Rádio Prorrogação, se inscreva no canal, coisas importantes por lá também, a partir de amanhã. Já vou falando, seu João Moreira, eu não achava o Danilinho nada demais, pra dizer bem a verdade. Só que ele nada demais. Era um jogador no máximo nota 6. Só que nesse time do Atlético, ele foi importante. Aí a gente tem que falar. Eu acho que se você vai contratar um jogador aleatório, um jogador do Galo daquela época, fatalmente o meu jogador não seria o Danilinho. Fatalmente. Nunca quis ele não jogando no meu time. Mas, para aquele contexto. Exatamente. E aí terminou 2012, o Atlético conseguiu aí o vice-campeonato, uma campanha que encheu de orgulho os atleticanos, por que não, né? Não conquistou o campeonato, mas não fazia um Brasileirão de qualidade há muito tempo. Teve queda, teve rebaixamento nesse período aí. Então, depois, aliás, em 2011 o Atlético quase caiu, né? Em 2011 o Atlético Mineiro quase caiu. Tinha um time que lutou para não cair. Eu me lembro daquele jogo contra o Corinthians, que o Adriano, o Imperador, fez o gol em 2011. Então, era ruim o time do Atlético em 2011, hein? Meu Deus do céu. Era fraco. Então você vê como 2012 foi uma campanha honrosa e digna do Atlético Mineiro. Mas virou o ano, 2013, e aí o principal desafio do Atlético era o quê? Manter os principais jogadores. Viu que montou um bom elenco? Então era o quê? Manter os principais jogadores. E conseguiu. Conseguiu manter, perdeu só o Danilinho, que para você já disse que não fez falta nenhuma, mas manteve aí os jogadores. E trouxe contratações pontuais. Pontuais e excelentes também. Uma, você já citou aqui, já citamos Diego Tardelli, já era ídolo da torcida e volta para sua segunda passagem, né? 2013. Luan, menino maluquinho, chega também esse ano, 2013. O Alexandro, que era um bom jogador para compor elenco na época, né? Era um bom reserva aí para o jogo. O Rosinei chega também para compor elenco. O Gilberto, que chegou para jogar na zaga, né? Ele não jogou de volante nessa outra passagem pelo Atlético Mineiro. Chegou a jogar de zagueiro, o Gilberto Silva. E o Josué, que nós já estamos aqui, também chega em 2012. Então, o Atlético manteve o time e ainda conseguiu reunir um bom número de reforços. E manteve o Cuca também, né, como treinador. O Cuca mais maduro, o Cuca com sede de ganhar coisas importantes, já que o Cuca era taxado aí de azarado por onde passava. Então, você imagina a vontade do Cuca, ele deve ter pensado, agora eu tenho um elenco aqui fantástico. Se eu não ganhar agora alguma coisa importante, vai ficar difícil. Então, ele montou um grande elenco e manteve o Cuca aí para a temporada 2013. E montou, aí a partir daí começou a montar o grande quarteto ofensivo, né? Jogava no 4-2-3-1 e ali no quarteto ofensivo tinha no lado direito o Tardelli, centralizado o Ronaldinho, do lado esquerdo o Bernard e em centroavante o Jô. E aí surgiu o Galo doido, né? Aliás, surgiu antes, né? Mas em 2012 ainda, mas aí se consolidou realmente esse apelido Galo doido, né? Porque realmente, olha, fantástico o time do Atlético Mineiro. E aí o primeiro título do ano, o primeiro desafio e conquistado, o Vitor Duarte, foi mais uma vez o Campeonato Mineiro, né? O Atlético mais uma vez conquistou aí o bicampeonato mineiro, né? Cruzeiro jogando muito bem, o Atlético jogando muito bem, principalmente jogando no Horto, né? O estádio de Independência, que o Atlético conseguiu jogar muito bem ali. E aí o Atlético consegue conquistar esse campeonato mineiro de futebol mais uma vez, o bicampeonato, né, Vitor Duarte? Consegue, e é um filme muito parecido com o campeonato de 2012, né? Em 2012 o Atlético vence o América, o RT, e aí vence o Cruzeiro na final. No campeonato de 2013, o Atlético vence
O Tombense faz uma primeira fase fantástica, vence o Tombense na semifinal, que daí já classificava duas equipes, né, de cada chave ali, eram duas chaves com 8 equipes, e aí na final contra o Cruzeiro, primeiro jogo 3-0 de novo, assim como foi em 2012, praticamente o mesmo filme, com Marcos Rocha, Tardelli e Jô, inclusive o gol do Tardelli foi um golaço, rapaz, só de lembrar, foi um golaço assim, onde ele corta 2 jogadores, faz uma tabela, o Jô segura no pivô e ele acaba finalizando de perna esquerda muito bem, né, sem chances para o goleiro do Cruzeiro, Fábio. E aí, no segundo jogo, o Cruzeiro tinha que devolver os 3-0 para poder pelo menos levar para a prorrogação ou para os pênaltis. E o Cruzeiro vence, porém por 2-1, né, uma pressãozinha no final ali, o Vitor faz algumas defesas importantes, mas fica o título mais uma vez com o Atlético, bicampeonato mineiro, em cima do maior rival, de um Cruzeiro que já estava sendo montado e muito bem montado pelo Marcelo Oliveira, e aí o Atlético caminha a passos largos para disputar então o seu maior título da história nesta temporada de 2013, e vou já antecipar, grupo casca grossa, viu, João? Exatamente, eu vou falar do grupo agora. Aí começa a Libertadores, é em paralelo ainda com o Mineiro, né? A Libertadores já começa. E aí, rapaz, olha o grupo do Atlético Mineiro. Tinha o tradicionalíssimo São Paulo, um time que campeão aí de Libertadores, tricampeão da Libertadores, tinha muita tradição em Libertadores. Claro que não era o grande São Paulo de anos atrás, mas é o São Paulo, né? Camisa pesa, camisa de torta avaral, como diria o outro, né, Vitor Duarte? E aí pega aí o time argentino. Naquele momento era, né? São Paulo tinha chegado a 2 semifinais de Libertadores, já é o brasileiro que mais conquista, e todo time que enfrenta São Paulo na Libertadores, não é eu que estou falando, mas todo time que enfrenta São Paulo na Libertadores, principalmente no mesmo grupo, sente o peso. Isso é notório. Sente o peso. E aí, além do Atlético e do São Paulo, tinha o Arsenal de Sarandi, que é sempre um time complicado, o time argentino, né? Arsenal de Sarandi e a altitude, né? Porque o time boliviano em si não é nada. O adversário maior do brasileiro é a altitude. E teve o The Strongest nesse grupo também. E aí o Atlético estreou logo com o tricolor, né, Vitor Duarte? E aí já mostrou que não tava pra brincadeira, né? Logo na estreia, que aconteceu lá com o Ronaldinho, o Rogério Ceni, que aconteceu lá, Vitor Duarte? Que aconteceu lá que o senhor Ronaldinho Gaúcho foi malandro 4 vezes, né? Ele teve um lance onde o Atlético estava atacando, um lateral para o Marcos Rocha, teve um jogador do Galo, que inclusive eu acho que foi o Josué, no meio campo acabou caindo, aquele negócio de bola para fora e tal. O Ronaldinho foi lá e falou, pô, Gero, parceiro, a gente foi campeão do mundo junto, tá tudo certo, né? Tá tudo tranquilo, parabéns pelo jogo, muito bom vir, né, te receber aqui no Horto, e aquela resenha, só que o jogo rolando. E aí o Marcos Rocha ali esperando para bater o lateral, o Ronaldinho fala, pô, dá água aí, tá batizada não, né, dá água aí pra mim. Aí o Ronaldinho vai, toma aquela água, o Rogério, enquanto ele vai colocar a garrafinha ali atrás do gol, a toalha e tudo mais, o Ronaldinho só olha, assovia, espera a bola no fundo, você sabe que está nos assistindo que na linha de fundo, em lateral, não existe impedimento. O Marcos Rocha cobra o lateral pro Ronaldinho, ele cruza e o Jô bate ali, dividindo com o Lúcio, esse gol foi contra do Lúcio, mas o árbitro acaba dando pro Jô, o Galo faz 1-0, depois uma pressão danada, aquela coisa toda, mais uma jogada espetacular ali, o Galo faz 2-0, com o Hever de cabeça num cruzamento ali, né, do Ronaldinho Gaúcho no escanteio, e o São Paulo acaba diminuindo no final com a Luiz o Boi Bandido, mas é cedo demais e acaba ficando com a derrota. Naquele jogo, vou confessar a você, viu, João? Eu olhei e falei, rapaz do céu, logo a estreia da Libertadores, o Atlético desse jeito, eu falei, vai enroscar. Eu acho que o Galo briga. Vai dar bom, né? Vai dar bom. Eu acho que o Galo briga. E aí, sabe por quê? Eu vou até falar, não sei se você percebeu a mesma coisa. Óbvio que você não estava tão ligado assim nesse jogo, né? Porque outras coisas estavam acontecendo paralelas a isso. Mas a gente, como jornalista, obviamente que a gente vai assistir todos os jogos com afinco, né? Para tentar ter uma análise. Como o Ronaldinho entrou nesse jogo? Você lembra? O jeito que ele entrou, a hora que passa, que na época ainda não eram iguais, né? Igual hoje, a Libertadores virou Nutella, né? Os times têm que entrar junto. Na época, cada time entrava, né, do seu jeito.
e aí o Atlético colocou aquele túnel na saída do vestiário ali do Horto, o Ronaldinho entra, ele parecia um lutador de boxe, balançando a cabeça com um negócio na boca e tal. Eu falei, ele vai pra luta. E ele foi pra luta mesmo, porque ele deu um espetáculo em campo, João. E um jogo emblemático, né? Na verdade, agora eu vou me confundir, que eu não sei, porque depois o Atlético pega o São Paulo de novo na fase... Calma, nas oitavas. Aí mas tem eu não sei se... o tal do jogo, do último jogo da primeira fase do... Viemos aqui para brincar. São Paulo fazendo o maior jogo da história do São Paulo. O Rogério deu até camisa de presente pro Ganso. E o Ronaldinho termina o jogo e fala: perdemos, tava classificado. Eu vim aqui só para brincar. Sim, mas eu queria lembrar se foi nesse jogo, primeira fase, ou foi nas oitavas, que o Ronaldinho fez aquele lance lindo que estávamos comentando até esses dias em off, no Douglas, o lateral do São Paulo. Foi no 4x1, foi no jogo das oitavas. Foi nas oitavas, né? Exatamente. Então a gente vai passar agora para a segunda partida do Atlético, que a gente não pode deixar passar em branco, porque foi contra a Argentina a gente gosta, né? Como diria o outro, né? Contra a Argentina, a gente gosta de meter uma goleadinha, tirar um sarrinho aqui, até porque eles gostam de tirar o sarro da gente também. O Galo foi lá para Sarandi e meteu nada mais nada menos do que 5-2 no Arsenal, com direito a show do Ronaldinho, do Bernard, enfim. Um jogão também o Atlético, né? Fez um baita jogo, e ganhar lá dentro de Argentina não é para qualquer um não, né, Vitor Duarte? Não, e o estádio estava lotado. O estádio do Arsenal é muito parecido com... É um caldeirão, ele não tem aquela pista que a gente costuma ver nos campos da Argentina, Monumental de Nunes é assim, a La Bombonera não, mas vários campos, o do Tigre é assim, do Tigre da Argentina, o campo do Vélez é assim, e este campo do Arsenal, ele é muito pequeno, acanhado, para menos de 20 mil pessoas, é papel em campo, tinha escudo pro Ronaldinho bater escanteio, era um negócio assustador, e o Atlético foi para lá, e passou por cima, atropelou a equipe argentina. Assim, poderia ter sido 7, 8. O Jô perdeu um gol debaixo da trave. O Bernard, ali ele tava alegrando as pernas. Ali eu concordo com o Felipão. Ele foi para cima e dava caneta e puxava a bola. Daí o Ronaldinho realmente fez chover nesse jogo. Só que o que mais fez a diferença, o jogo que foi importante pro Atlético contra o Arsenal, foi o jogo da volta, do retorno contra o Arsenal, que foi o gol de cobertura do Ronaldinho, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas esse jogo, o que mais fez diferença foi a bola parada. Por causa da pressão, o Atlético começou a jogar a bola na área toda hora. E aí, 2 muralhas, né? Léo Silva e Hever. Foram 5 gols, 2 gols de cabeça e um gol escorado pelo jogo também de cabeça, que o Tardelli acaba finalizando. Então, pra você ver como que esse time, além de tudo, ainda tinha a bola parada como ponto forte. É verdade. Esse jogo de Sarandi aí, o Tardelli fez 1, o Bernard fez 3, e o Jô fez 1 aí, esse jogo aí contra o Arsenal. Depois o Atlético pegou o The Strongest em casa, que venceu por 2-1, gols do Jô e do Ronaldinho. E aí no retorno do grupo, né, o Atlético primeiro viajou até a Bolívia. Aí que eu te falo, né, o adversário não é o time, é a altitude. Mas o Atlético se comportou muito bem também na altitude, né? Teve fôlego lá, para ir lá para cima, como a gente gosta de dizer, enfrentar o The Strongest e vencer por 2-1. E ali já garantia, né, com 2 rodadas de antecedência, a classificação para a próxima fase, né, para as oitavas de final. Então, esse quarto jogo contra o Strongest também foi importante e é um adversário enorme à altitude, né, Vitor Duarte? Muito importante porque você enfrentar um argentino nos seus domínios e vencer, você ter um São Paulo, tricampeão da América no seu grupo, e vencer com propriedade, e você enfrentar uma equipe boliviana a 4 mil metros de altitude e conseguir vencer jogando fora de casa, realmente não tinha o como, né? O Atlético foi o melhor time da primeira fase da Libertadores, e na época, né, não sei se você lembra, não era sorteio, né? A segunda fase da Libertadores, daqui a pouco a gente vai falar que tem esse segundo jogo contra o São Paulo, ele era o primeiro contra o 33º. O pior classificado. O primeiro contra o 36º, e aí, o pior classificado no caso. E aí eles se encontravam ali nas oitavas de final e começava o embate, né? Então, o Atlético acaba vencendo esses 4 jogos iniciais, não tinha como. 12 pontos em 4 jogos, classificado antes mesmo de terminar a primeira fase. Mas esse jogo lá na Bolívia, o tal do Pablo Escobar chutava de todo que é lugar e o Vitor pegou tanta bola, rapaz. Você lembra do Pablo Escobar? Lembra. Aliás, o Fábio Dias devia estar aqui, porque é um grande fã do Pablo Escobar, do Chumaceiro, desse pessoal todo aí.
Onde anda o Fábio Dias, aliás, hein? Um abraço pro Fábio Dias aí, de onde ele estiver. Ele escreveu uma homenagem hoje falando do Pacaembu, né? Do Paulo Machado de Carvalho, que comemora Rapaz, aniversário aliás, na data no de mesmo hoje. dia que eu, hein? Exato. Coisa. Você estraga a surpresa, rapaz. Você É estraga a spoiler. surpresa. Mas Então, vamos para lá. quem tá aqui, então, vamos, já que você falou, ó, quem tá aqui, ó, nos comentários, participe, mande, pode falar do Atlético, pode falar do jeito, mas mande os parabéns a João Moreira. Vamos ver quem mais criativo. Quem será Estamos mais aqui. criativo? E o melhor comentário, eu vou pedir pro Ricardinho dar um prêmio amanhã. Rapaz, ó. Você tá comprometendo o Ricardinho, hein? O Ricardinho vai falar, quem que falou que eu ia dar prêmio? Coisa, eu não falei nada. Ele tem coleções de camisas e de Santos o cara conhece, eu também. Então, né, quem sabe? A gente vai já adiantando. Vamos lá, então. Todo mundo que quiser. Duarte, então, todo mundo que quiser. E se ele não der, fica por minha conta, tá? Todo mundo que quiser, vai lá, nos comentários aí da live e comente. Mande os parabéns a João Moreira. Mais um aninho de vida ao nosso João Moreira. O Johnny, como gosta de dizer, o Diego Santos. Complete, cuidado que eu vou ficar emocionado, hein? Cuidado com as homenagens aí. Mas tá feito todo o desafio pro Vitor Duarte. Pelo Vitor Duarte. Então comente aí. Eu vou agradecer demais se você mandar os parabéns para a minha pessoa. Mas voltando aqui ao Galo doido, o Atlético volta então, né? Ele se classifica com 2 rodadas de antecedência, mas ele queria ainda primeiro lugar no grupo no geral, né? Primeiro lugar no geral da Libertadores, porque isso lhe daria vantagens a ele até a final. Jogar o segundo jogo em casa, enfim. Então o Atlético volta pro Horto e mais uma vez enfia uma saco. Que beleza, hein? Que maravilha, hein? Contra o Argentino, você dá 2 cacetadas acima, que coisa gostosa. 5-2 no Arsenal de novo. Aí o Ronaldinho faz 2, um deles, um golaço que o Vitor Duarte já citou aqui por cobertura, espetacular. O Tardelli faz 1, o Luan faz 1 gol também, e o Alexandro, que entrou e fez o 5º gol. Primeiro lugar geral garantido. E aí, a última partida, Vitor Duarte, é aquela que você falou que o Atlético Mineiro chega para enfrentar o São Paulo. São Paulo desesperado, precisava de vencer de qualquer jeito dentro do Morumbi para avançar. Não era uma boa fase do São Paulo, longe disso. E aí, o São Paulo precisava dessa vitória aí contra o Atlético. E aí, o Atlético foi para o Morumbi, não vou dizer relaxado, mas não colocou o pé da forma como havia colocado nos outros jogos, né, Vitor Duarte? Não. O Atlético foi pro Morumbi daquele jeito. Vou falar pra você, sabe? Se ganhar, que lindo. Mas se não ganhar também, não faz diferença nenhuma. Vamos jogar por jogar. E o São Paulo jogando o jogo da vida. São Paulo, né? O Jadson foi desfalque nesse jogo e aí o Muricy escala o Ganso como camisa 8 ali. Na verdade, aí ele entra nesse jogo ainda como camisa 8, né? E aí o Ganso faz uma das melhores partidas dele com a camisa do São Paulo. O Rogério, o Morumbi lotado, Ademilson sendo destaque, meu Deus do céu, esse time do São Paulo era horroroso. E aí consegue, né, fazer um jogo assim, vou te falar, não, a nota 8, vá. E o Atlético praticamente, né, com o time base do time reserva ali, Alexandre jogou, o Josué jogou, o Leandro Donizete, que você gosta, jogou também, o Júnior César, a zaga inteira reserva, e o Atlético só esperou. 2-0 pro São Paulo, adivinha. O São Paulo precisava da vitória e torcer por um empate do Strongest, que acontece contra o Arsenal de Sarandi. O São Paulo classifica como o último melhor colocado e o Atlético classifica como melhor campanha. O que aconteceu? E agora a polêmica, né? O Ronaldinho, quando acaba esse jogo aí, o último jogo da primeira fase, ele diz em entrevista: esse duelo foi um grande treino pro Atlético, se prepararam para as oitavas de final. Ele diz isso, Ronaldinho Gaúcho. Isso deve, com certeza, ter mexido com os brios dos São Paulinos pro próximo jogo. Já criou um clima todo diferente pro duelo das oitavas de final. Só que aí começa, né? Começa as oitavas de final, primeiro jogo no Morumbi. E o São Paulo, o Atlético, como a melhor campanha desse dia em casa, primeiro jogo no Morumbi, e aí o São Paulinos com sangue nos olhos, né? Depois dessa declaração do Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho dizendo então que seria só um treino no jogo anterior. E o São Paulo começa com tudo, né, Vitor Duarte? Já abre o placar logo no início, gol do Jadson, mas aí as coisas não acontecem pro tricolor da forma como o São Paulo esperava, né, Vitor?
Só você vê que não acontece da forma que o São Paulo esperava, que o São Paulo tomou um gol de cabeça do Ronaldinho. Acho que foi a única vez que eu vi o Ronaldinho Gaúcho fazer um gol de cabeça na carreira. E foi nesse dia. Antes disso, o Lúcio foi expulso, hein? O Lúcio foi expulso nesse jogo, hein? O Lúcio foi expulso, colocou o São Paulo no mato. E uma das bobagens, ele fez o gol contra lá naquele jogo da primeira fase, né, no cruzamento lá no jogo na bola da água do Ronaldinho. E nesse segundo turno, lá no jogo das oitavas de final, ele vai expulso. E aí o Tardelli, já com o São Paulo em cima, tentando ganhar pelo menos uma vantagem para jogar no Horto, Tardelli num contra-ataque magistral do Galo, faz 2-1, né? E aí leva uma vantagem, o que o Atlético foi pro Morumbi, como diz o Atlético, ou como diz o Ronaldinho, perdão, para poder levar um empate, que já estava de bom tamanho, que estava muito forte em casa. E aí conseguiu ainda uma vitória no finalzinho ali, saiu do Morumbi praticamente classificado. Agora, o que aconteceu no segundo jogo, confesso a você, não gosto nem de lembrar. Rapaz. E aí o São Paulo, então, o Atlético jogaria só por um empate, né, para avançar jogando no Horto. Mas quem disse que esse time do Galo, que esse Galo doido do Cuca, jogava com o jogo para empatar? E jamais. O Atlético foi para cima com tudo e aí, Vitor Duarte, rapaz, o Atlético é realmente espetacular, enfiou sonoros 4-1, um sonoro 4-1 no São Paulo, e aí com direito a jogada do Ronaldinho, a rolinha do Ronaldinho para cima do Douglas, uma festa, um show do Atlético para cima do São Paulo, né, Vitor Duarte? Esse show começou com 6 minutos de jogo. O Atlético começou num ritmo frenético, porque era assim, né? O time entrava naquela pilha, como eu falei até do Ronaldinho, entrava naquela pilha em campo, e muito forte, muito lá em cima, e aí isso ia crescendo a cada minuto. A cada minuto o Atlético ia colocando aquele... E o time que jogava lá, se conseguisse manter a calma durante 20, 25 minutos iniciais, conseguia levar o jogo numa boa. Só Paulo tomou o gol com 6 minutos, aí desandou a maionese, acabou o primeiro tempo, o Atlético já estava praticamente com a classificação na mão, o Ronaldinho dava toque de letra, deu toque olhando para o lado, fez acontecer, fez chover em Belo Horizonte, e o Atlético 4-1, poderia ter sido muito mais, despachou o tricampeão da América e chegou às quartas de finais da Libertadores. Abração pro Ismael Munhoz, acompanhando a live aí. Boa noite para você, Ismael. Um forte abraço. Continue acompanhando. Se quiser participar, mandar algum comentário, alguma pergunta, iremos responder. E aquele desafio do Vitor Duarte, né? O Vitor Duarte falou que quem mandar os parabéns para mim aí com criatividade vai ganhar uma camisa não, né? Um presentinho, vamos dizer assim, não sei o que ele vai dar, do Ricardinho Martins. O Ricardinho vai ficar bravo com você, Vitor Duarte, já avisei. Mas o Vitor Duarte, por sua conta e risco aí, já disse. Amanhã, Ricardo Martins, então, já disse aqui, vou repetir para quem tá chegando agora. Canal do YouTube, vai lá, se inscreve, Rádio Prorrogação. Já disse que aqui que a gente vai ter uma série de convidados durante essa semana, e o primeiro deles, amanhã, lá no YouTube, é o Ricardo Martins. Rádio Prorrogação, é o canal do YouTube. Vai lá, pesquisa, se inscreve e ativa o sininho. Você vai receber, então, todas as novidades, e assim que começar a live com o Ricardo Martins amanhã, 8 da noite. Grande jornalista Ricardo Martins, da Transamérica e do Esporte Interativo. Termina esse jogo, então, e aí o Ronaldinho, que tinha falado que foi só um treino no jogo passado, solta a seguinte frase, abre aspas, quando tá valendo, fecha aspas. Simples assim, o Ronaldinho diz isso aí contra o São Paulo e despacha o tricolor paulista nas oitavas de final. E o personagem que nós vamos dizer agora, rapaz, foi importante, hein? Foi importante porque começa, nós falamos que o São Marcos, né, começa a ser canonizado pelo Palmeiras lá em 99 contra o Corinthians. O Atlético também tem o santo para dizer que foi canonizado. E ele começa a ser canonizado exatamente nessa fase, na fase de quartas de final, onde o Atlético enfrentaria o Tijuana, até então desconhecido, time mexicano, Tijuana do México. São Paulo passeou para cima do São Paulo e aí vem o Tijuana. Primeiro jogo, um gramado horrível, né? Um gramado sintético lá do estádio Caliente, o estádio do Tijuana, lá no México. E os donos da casa, o Tijuana, mostraram força. Abriram 2-0, né? Resultado difícil de ser devolvido. Deixaria as coisas bastante difíceis para o Galo no segundo jogo. Só que aí o Galo conseguiu ir buscar um empate. Para a gente ver quando o time tem para ser campeão, as coisas acontecem, né? Mesmo com todas as adversidades,
o Galo foi e buscou o empate, né, Vitor Duarte? Tardelli e Luan marcaram, e aí o Atlético já trouxe um resultado aceitável, um resultado tranquilo para o jogo da volta, né, Vitor? Trouxe um resultado aceitável e foi um jogo realmente muito difícil, né? Porque o Atlético era um time muito rápido, a grama sintética ajuda, só que naquele momento o time do Tijuana era um time forte, era um time cascudo, e principalmente jogando no seu estádio, deu muito trabalho, tanto teve o Palmeiras também pelo caminho e tudo mais, aquele frango espetacular do Bruno, que acabou a carreira do Bruno com a camisa alviverde. E quando o Atlético sofre 2-0, que foi até o cenário das próximas fases, muita gente imaginava, já era, acabou. Não dá mais, vai ser, não vai dar para virar no Horto, não vai ser toda hora que vai virar. E aí o Tardelli acaba achando um gol, o Luan, numa jogada de espírita, né? Ele dentro da área ali, um toquinho de lado. Isso acontece também na Copa do Brasil depois, né, no ano seguinte, mas consegue uma finalização, o Galo empata, já no finalzinho, os 40 e tantos do segundo tempo, e consegue uma vantagem considerável, né? Porque por mais que não tenha sido uma vitória, o empate no finalzinho dá uma moral danada para jogar em casa. Só que futebol não é um livro de receita, né? Futebol não tá tudo escrito do jeito que tem que ser. O que aconteceu no começo do jogo seguinte, hein, João Maria? No jogo da volta. Tem um cara que ele é horrível. Acho que um dos piores atacantes que eu já vi jogar no Brasil. Só que nessa Libertadores ele tava fazendo gol de todo jeito. E ele começou assim o jogo da volta, né? O jogo da volta, o Galo jogava aí por um empate, né, em 0-0 ou até 1-1, o Atlético se classificava, já que fez 2 gols fora, lá no México. Só que aí, aos 25 minutos do primeiro tempo, o Tijuana abre o placar. Riascos! Rapaz. Ele mesmo. Depois chegou a jogar no Vasco da Gama, enfim, um jogador comum, eu diria, para não ser mais ofensivo em relação a ele. Ele é ruim mesmo, não faça graça, né? Ele é ruim mesmo. Ele abre o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, só que aí aos 40 minutos do primeiro tempo, o Hever empata, resultado que daria aí a classificação para o Atlético, tranquilo. Mas na segunda etapa, pressão, né? O Tijuana começa a colocar pressão, né, Vitor Duarte? Porque precisava do resultado. O Atlético 1-1 passava, mas o Tijuana precisava do gol. Fez uma pressão danada. E o Atlético também teve algumas chances para ficar mais tranquilo no jogo, mas a bola não entrava. E aí, nos acréscimos do jogo, Vitor Duarte, o que aconteceu? Pode falar. O que aconteceu, rapaz? O que aconteceu que num contra-ataque do Tijuana, o Atlético foi com tudo, apesar de ter a vantagem, para tentar o gol numa bola aérea. E aí teve um contra-ataque pro Tijuana. Bola de pé em pé, naquela velocidade, entra na área. E aí o Gilberto Silva faz o pênalti, né? Um pênalti todo atabalhoado. E todo mundo olha um pro outro, fala, de novo? O Cuca fala para ele mesmo, de novo? Será que eu nunca vou deixar de ser azarado na vida? O Horto cala. Eu acho que um dos maiores silêncios que eu vi num estádio de futebol até hoje. Foi um negócio assustador. 2, Vitor Duarte. Acho que se compara os dois, esse lance e o do Corinthians na Libertadores 2012 contra o Vasco, um ano antes, quando o Diego Souza arranca. Mas aí o do Corinthians ainda deu tempo, aquele silêncio e o Cássio faz a defesa espetacular. Mas pelo tempo que ficou em silêncio, realmente foi até o Riascos chutar o pênalti. Né? Porque você falou bem, o do Diego Souza foi um lance e ele continua, né? Ele continua. Do momento que o Alessandro chuta a bola até quando o Diego Souza finaliza, é algo contínuo. Agora do Atlético, não. Do momento em que o árbitro aponta o pênalti do Gilberto Silva até a cobrança do Riascos, é uma eternidade, porque os jogadores do Atlético vão reclamar e tenta fazer e aquela coisa. E aí a imprensa de Minas, mesmo os torcedores do Cruzeiro, eu acho, estavam torcendo para o Atlético naquele dia. O Vitor era um herói improvável, apesar de... E aí, rapaz, o Riascos bate o pênalti no meio do gol, a meia altura, o Vitor cai pro lado esquerdo. O que fica? O que fica? A perna do Vitor fica e ele defende com a perna, com o pé. Joga a bola na arquibancada aos 48 do segundo tempo num jogo de quarta de final de Libertadores. Um filme fantástico, um desenho assustador, assim, um dos melhores já vistos na história do futebol. O Horto praticamente é derrubado naquele dia. E aí, como você falou, a história do São Vitor do Horto
começa a ser escrita de forma fantástica. O Vitor foi muito ídolo no Grêmio, no Paulista também, conquista a Copa do Brasil, mas o que ele fez no Atlético Mineiro, principalmente naquele ano, eu acho que nenhum goleiro mais no futebol de Minas, nem o Fábio, que é bicampeão brasileiro, com muitos títulos no Cruzeiro, conseguirá, né, pelos feitos e pelos momentos marcantes e de decisão que o Vitor construiu. Ah, sem dúvida alguma, né? E aí o Horto vem abaixo, o Atlético passa de fase, realmente um momento emblemático, emocionante. Até quem não é atleticano, Vitor Duarte, eu duvido que quem gosta do futebol e até quem não gosta não se emocionou naquele lance depois que o Vitor faz aquela defesa. Eu diria que acho que só o cruzeirense que não, mas o restante, todo mundo se emocionou e foi um momento histórico, ainda mais com narrações, né, brilhantes de vários colegas aí, o Marco de Vargas lá na Fox, enfim, alguns radialistas também. Espetacular o lance, o Vitor salva o Atlético e aí é canonizado, né, vira São Vitor, só que não parou por aí, ele ainda viria a aparecer em outros momentos durante esse torneio. E aí o Atlético avança, então, e vai à semifinal, né? A semifinal da Libertadores, olha só. Enfrentar mais uma vez um time argentino. O Newell's Old Boys, tradicional Newell's Old Boys. Tinha aí jogadores como o Heinz, que não é nada disso, mas é experiente. O Guzmán também, é bom jogador, talentoso. O Maxi Rodrigues, outro experiente. Esse é bom. Esse é bom jogador. E o Escoco, um grande atacante também. Era alguns dos principais jogadores aí do Newell's Old Boys. Confesso que o Escoco me enganou muito. Quando ele sai do Newell's e vem pro Internacional, eu achei que ele seria o melhor atacante da América do Sul. Hoje no River, né? Hoje reserva no River. Jogou no Peñarol um tempo e hoje tá reserva no River Plate. Ele e o Lucas Prato. Olha o banco do River, que legal. Rapaz. Lucas Prato, o flamenguista adora o Lucas Prato. E aí, depois, no primeiro tempo, né, o Atlético se segura, né? Não conseguiu criar grandes chances, mas também conseguiu se segurar, a pressão enorme. O estádio do Newell's também é uma coisa absurda, né? O estádio do Newell's também é uma coisa assim, uma pressão característica dos estádios argentinos. E aí o Atlético não consegue segurar. No segundo tempo, o Newell's faz 2-0, gols do Maxi Rodrigues e do Escoco. E aí o que acontece? Mais drama, né? Mais drama para o segundo jogo. Precisaria mais uma vez da força do Horto para poder avançar à final. Realmente foi uma campanha com requintes de crueldade, né? Uma campanha onde... Torcedor do Galo que não morreu naquela Libertadores não morre mais. Quem tinha problema cardíaco, pelo amor de Deus, foi um baita de um teste. Mas a torcida do Galo também criou aquele famoso canto, né? O Eu Acredito. E aí foi o canto que deixou o Atlético, inspirou o Atlético até o final da competição, né? E aí, o que aconteceu no segundo jogo, Vitor Duarte? Lá no Horto, um jogo mais uma vez difícil e o Galo passou a final. O Galo passou a final. De novo com requintes de crueldade, como você disse muito bem. Faz um gol muito cedo, que facilita muito. Você tá em casa, semifinal, precisando vencer por 2-0. E se tomar um gol tem que fazer 4, que é uma coisa que vai acontecer lá na Copa do Brasil, lá na frente que a gente vai falar. Isso é espetacular. E aí o que acontece? O jogo vai levando. O Nilson tem uma bola na trave. De novo o Horto cala, porque é uma bola na trave ali. Eu acho que se eu não me engano, um cruzamento que o Escoco desvia, ela pega no jogador do Galo e pega na trave. E aí, no finalzinho, é bola na área de todo jeito. Léo Silva e o Hever viram atacantes. Aquele cenário de pressão, de desafio, de desespero, o Galo consegue o 2-0, consegue o gol, Guilherme, leva o jogo para os pênaltis. Guilherme, a bola desviou, né? A bola vem, ele chuta, ela desvia no meio do caminho. Aquele jogo teve um momento que aqui não tá até no roteiro, eu não coloquei, mas a gente tem que falar, que foi para mim emblemático e foi importantíssimo para o Atlético Mineiro. As coisas não vinham bem, a bola não queria entrar de jeito nenhum, o Atlético um pouco desorganizado. O que acontece no Horto? Cai a luz, cai a energia, e fica o jogo um tempão parado. Muitos dizem até que o Atlético forçou aquela queda de energia para dar todo mundo respirar ali, mas fica um tempo parado o jogo, né? O Cuca ali rezando, aquela superstição toda, e aí volta a luz, e o Guilherme faz o gol e vai para os pênaltis, Vitor Duarte. E aí o que acontece? E aí o que acontece é que o Vitor aparece de novo, né? O Atlético tinha ótimos colaboradores. Ronaldinho, Richarlison, Alexandro, o próprio Jô. Mas acaba que a decisão vai se postergando. E o São Vitor do Horto aparece de novo, rapaz. De novo.
Ele pega 2 cobranças e o Atlético, com muito brilho, com muito suor, com muita força de vontade, chega à decisão da Copa Libertadores. Eu acho que essa decisão de pênaltis do Nils, ela é até mais emocionante que a decisão de pênalti da final contra o Olímpia. Mas porque ali contra o Nils parecia que o Atlético não ia ganhar também. Parecia que ia cair fora. Tava atrás até o 4º pênalti. E aí o Vitor consegue fazer 2 defesas ali, acaba levando a equipe à decisão. Espetacular. Só aproveitar e mandar um abraço aí pro Ismael. Ele que tem um lanche, rapaz. Ismael é confeccionista de lanche. Rapaz, é espetacular. Ele é amigo da minha família, né? Da família Justo, né? Dos meus tios, do meu pai. Cresceu aí com a rapaziada. Muito obrigado por estar com a gente aqui, Ismael. Saudades, inclusive. Mas quem é aqui de Sorocaba, que pode dar... É muito bom, viu, João? Eu acho que... Desculpa te dar uma fome aí, porque, né, a gente ainda tá... essa hora, hein? Essa hora, um lanche ia cair bem, mas... Fala, o lanche do Ismael é qualquer nota, viu, João? Um grande abraço pro Ismael. Já estou me convidando para quando for a Sorocaba conhecer aí o lanche do grande Ismael. Um abraço para ele aí. E aí o Atlético então avançava dessa forma dramática à final da Copa Libertadores e o adversário seria o tradicionalíssimo time paraguaio, o Olímpia, né? O Olímpia do Paraguai. Mais uma vez o Galo decidindo em casa, o primeiro jogo em Assunção, lá no Defensores del Chaco, né? O estádio onde as equipes paraguaias mandam seus jogos. Primeiro jogo por lá e mais uma vez, o Galo joga até bem dessa vez, não toma sufoco, né? Mas a sorte não estava ao lado do Atlético Mineiro. Teve gol anulado do Atlético Mineiro. Teve o Tardelli jogando muito, mas não conseguindo fazer o gol, perdendo algumas chances. Teve o Richarlison expulso. O Marcos Rocha levou o terceiro cartão. Conta uma outra novidade para mim. O Richarlison expulso em jogo decisivo? Rapaz. Quase não acontecia. O Marcos Rocha tomou cartão amarelo e não pôde jogar o segundo jogo, ficou suspenso. E aí, o Olímpia vence o jogo 2-0. O segundo gol do Olímpia foi até de falta, né? Em que o Alexandre acabou atrapalhando, né? Ele tentou tirar de cabeça, a bola acaba atrapalhando lá o Vitor. E aí, rapaz, a grande força, mais uma coisa, mais um agravante, né, pro Atlético Mineiro. A grande força do Atlético na Libertadores foi o Horto, foi a Independência. Só que o Horto tem capacidade para no máximo 20 mil pessoas. E a Conmebol, mais uma vez, vetou esse estádio para a final, dizendo que não dava para jogar a final no Horto, porque é um estádio pequeno, acanhado. Eu queria ver se fosse na Argentina, se eles iam fazer a mesma coisa. Não iam, com certeza. Mas vetaram. Qualquer outro país da América do Sul, não é só no Brasil, não é só na Argentina, não. Exatamente, mas não deixaram o Atlético jogar no seu estádio, no estádio que ele estava, não é seu estádio, é do América, mas é onde o Atlético se tornou a casa do Atlético. E aí o jogo foi transferido pro Mineirão, né? Foi transferido pro Mineirão. E aí aquela coisa, né? Os atleticanos, será que agora? E o Cuca, será que a sorte vai estar do meu lado de novo? Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Será que a síndrome do vice vai voltar? E aí, o que acontece é que é mais um jogo dramático, né? É mais um jogo dramático. O Mineirão foi palco desse jogo. E aí, mais uma vez, né, Vitor Duarte? Um jogo com requintes de crueldade, com uma emoção acima do normal para a galera do Atlético, né? Nesse jogo, a arquibancada do Mineirão tava um negócio assim muito bonito. O Atlético, de novo, né? Agora com o estádio maior, com um clima mais pesado, precisando de novo, tendo a obrigação de vencer o jogo e vencer por 2 gols de diferença. Se tomasse um, teria de fazer 4, teria que começar a remar tudo de novo. Faz um gol, né, o primeiro numa sorte danada, né, uma sorte ali, uma jogada do Tardelli ali pelo lado esquerdo, mais uma vez utilizando muito bem das bolas paradas, da bola aérea, que era muito forte, era uma das grandes características do Cuca, até quando ele defende o São Paulo lá em 2004 para 2005. E aí o tempo vai passando, as coisas não vão acontecendo. Tem um atacante do Olímpia que parece muito com aquele lance do jogador do Chile na Copa das Confederações aqui no Brasil, 2013, que ele corta o goleiro. O jogo ainda tá 1-0, o Olímpia tem um contra-ataque,
tal do Oliveira Ferreira. corta o Vitor. Ferreira, ele mesmo, Ferreira. Dá um corte no Vitor, e aí pra você ver como que as coisas acontecem com o Atlético assim, é que não dá pra entender. Ele faz o corte no Vitor e a grama prende o pé dele, ele escorrega, tava sem goleiro, sem ninguém. E aí o Atlético continua, e aí no finalzinho, faltando 3, 4 minutos, um cruzamento que todo mundo reclama pênalti em cima do Carlos, uma jogada que o Carlos fica reclamando de pênalti, aí a bola volta, vem do outro lado, do lado esquerdo, cruzamento para dentro da área, e o Leonardo Silva, que estava dentro da área, todo torto, sobe, cabeceia, a bola pega na rede lateral e morre no fundo do gol. O Galo conseguia mais uma vez reverter uma situação adversa, mais uma vez conseguia levar o jogo para os pênaltis, e aí é uma história. Rapaz, mais uma vez o Galo tinha que decidir nos pênaltis. Realmente uma história realmente, uma história de filme, realmente. Teve, o que não foi teve necessidade. Essa Libertadores. Desculpa, Vitor, acho que deu uma cortada no seu aqui, acho que tá de volta agora. Agora sim, temos o Vitor. Foi realmente, ele não teve essa necessidade, né? Exclusivamente nesse jogo, o Vitor vence a Libertadores com a bola na trave. Não é nem. Aí, mas o Atlético sai atrás de novo, né? O Alexandre chuta pra fora, o Richarlison também. Mas ele pega um pênalti com os pés de novo, hein? Que coisa o goleirão Vitor, hein? Ele pega um dos pênaltis com os pés. O terceiro pênalti, ele pega com o primeiro. pé. O primeiro, né? Primeiro do Olímpia, ele com os pés. É espetacular, realmente. Realmente, o cenário do Vitor assim é um negócio. E o Richarlison também joga a bola na lua. Talvez tenha passado a arquibancada esse pênalti do Richarlison. Rapaz. E aí vamos para os pênaltis, né? O Atlético Mineiro mais uma vez indo para os pênaltis. Aquela coisa toda. Como eu disse aqui, o Olímpia desperdiça primeiro, o Vitor defende. E aí as cobranças vão surgindo. E aí na última cobrança, Jiménez. Se o Jiménez errasse, o Atlético seria, pela primeira vez na sua história, campeão da Libertadores. Imagina como é o Mineirão. Acho que um silêncio parecido, né? Com o que foi como é que é a cena? Eu acho que a cena mais marcante dessa conquista é a câmera de trás. Pênalti do Jiménez do Cuca. De costas, com o terço na mão, de joelhos, e a hora que bate o pênalti, o que acontece com ele, hein, João? Achei que ele ia morrer essa hora. Aí o Cuca desaba, ele já estava ajoelhado, ele desaba no gramado, o jogador do Olímpia chuta na trave, e o time do Atlético Mineiro é campeão, então, da Libertadores 2013. Realmente marcante. Mineirão vem abaixo, uma festa absurda. Ronaldinho se torna realmente um dos maiores ídolos da história do Galo. O Vitor, então, nem se fale. Um ataque espetacular, mas que na Libertadores não funcionou tanto assim, né? Funcionou no começo, mas depois foi tudo na base da raça. Mas mesmo assim, isso não tira em nada ao mérito do Atlético Mineiro de ter conquistado essa Libertadores dificílima, mas muito comemorada. 22 horas e 21 minutos, tem coisa ainda pra gente falar. Vamos passando então já para o sonho, para o outro sonho do Galo, né? Que seria terminar o ano com um título do Mundial, mas aí não foi o que aconteceu, né? Aí o Atlético, uma das piores dessa história que estamos contando aqui, é a parte mais triste, eu acredito, que foi a derrota para o Raja Casablanca lá no Mundial. O Atlético, se passasse, enfrentaria o Bayern de Munique, campeão da Champions League, mas não conseguiu passar pelo Raja, né? Os donos da casa, os marroquinos, né, Vitor Duarte, venceram aí o jogo, e aí o Atlético ficou fora da final do Mundial, um vexame, né, um drama. A partir dali, o Cuca, realmente foi o último ato do Cuca, né? Ele seria demitido, o Atlético realmente teria que começar em 2014 e com uma incógnita, né? Se esse título, essa perca desse título não iria abalar o elenco. E aí o Atlético perde, né? Disputa o terceiro lugar e ganha, mas terceiro lugar, vamos dizer uma verdade, não vale absolutamente nada, né, Tiago? Não, ainda mais no Mundial, né? Você vai jogar terceiro lugar, você já sabe que a semifinal foi pro vinagre, né? Contra o Guangzhou Evergrande. Guangzhou Evergrande, time que depois passou a ser, né, no comando do Felipão, que o Felipão foi multicampeão nessa equipe chinesa, ainda sem muito investimento, mas já disputando o Campeonato Mundial, porque a Liga dos Campeões da Ásia é a coisa mais fácil da história para se ganhar. Mas vamos falar desse Mundial. O Galo sofre algumas baixas para esse torneio,
E a principal contratação do Galo para o Mundial de Clubes é o Fernandinho. Fernandinho que chega, né, com a camisa 11 aí para jogar no ataque do Atlético ao lado do Jô, porque o Bernard é negociado, né? O Bernard é negociado com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Caiu o nível, hein? O Alegria nas Pernas vai embora, né, negociado com a Europa, e aí chega o Fernandinho, faz o trio de ataque ali com o Tardelli e com o Jô. O Atlético chega sem muita responsabilidade, mas pelo menos de passar para a final, que muita gente fala que o jogo mais difícil do Mundial não é nem enfrentar o europeu, é enfrentar esse primeiro jogo. E dá tudo errado. Dá tudo errado. O Atlético não consegue desenvolver o jogo, né? Um time travado, um time que não tinha velocidade, um time que, né, não tinha a cara do Atlético. Não sei se era porque estava lá no Marrocos, mas não tinha a cara do Atlético. Simplesmente apagado. Além de perder, sumiu. O Galo doido desapareceu. Não é que ele sumiu, ele desapareceu. Ele aparece de novo em 2014, mas além de perder, ele foi amassado durante uma parte do tempo do jogo pelo Raja Casablanca e o Ronaldinho Gaúcho é expulso. Uma entrada criminosa para cima do jogador do Raja no meio campo, uma jogada nada a ver, né? Totalmente aleatória. O Ronaldinho acaba sendo expulso, reverenciado pelos marroquinos, que não seria diferente de forma alguma, mas naquele momento é decretado sim o fim da era Cuca, e aí, né, o Galo teria que se remontar para poder fazer um 2014 digno, já que, obviamente, também muitos jogadores seriam negociados caso que aconteceu. Mas assim, o Inter já tinha sofrido isso com o Mazembe. Mas agora o Raja Casablanca para mim é até pior que o Mazembe, viu? Com todo respeito. É verdade. E aí o Galo termina de forma melancólica então o ano, apesar do grande título a Libertadores. Para 2014 o Cuca cai, o Cuca deixa o comando do Atlético Mineiro e o técnico que chega é o Paulo Autuori. Paulo Autuori que é competente, Paulo Autuori que é bom treinador na minha opinião, um treinador que tem bons trabalhos na história, mas ele não consegue, né, passar colocar em prática o Galo doido, né, aquela forma de jogar. É totalmente diferente o estilo do Paulo Autuori pro estilo do Cuca. E aí o Atlético começa 2014 já com uma baixa enorme, que é perder o título para o seu maior rival, né, título mineiro para o Cruzeiro, perde aí com 2 empates na final, o Atlético não consegue o tricampeonato mineiro, que seria importante também. E uma outra decepção também é a queda na Libertadores logo nas oitavas de final, né? Ele cai pro Atlético Nacional de Medellín. E aí ficou insustentável o Paulo Autuori, com essas duas baixas, perdeu o título mineiro, perdeu também a Libertadores. Quem assume, então, é um velho conhecido da torcida do Galo, o Levir Coupe. O Levir Coupe, que estava desde 2007 longe do Brasil, né, trabalhando fora. Ele volta para um velho conhecido, que é o Atlético Mineiro. E aí ele consegue reacender um pouco aquela chama, né? O Atlético volta a ter, como você disse, o Galo doido volta, né? O Galo doido volta, aquele estilo de jogo muito legal do Atlético Mineiro. E aí o que acontece? Primeiro grande desafio seria a Recopa Sul-Americana, né? O Atlético Mineiro, como campeão da Libertadores do ano passado, enfrentaria o Lanús, da Argentina, que foi o campeão da Copa Sul-Americana. E aí, mais um título, né? O Galo consegue conquistar a Recopa, né, Vitor Duarte? Título importantíssimo, né? Muita gente não dá muita bola para a Recopa, mas é um título importantíssimo. Poucos times têm esse troféu na sua sala gloriosa, e o Atlético, vindo de um título importante de Libertadores, vindo de uma derrota dura no Mundial, e precisando se recuperar, esse resultado. O título que marca, Vitor Duarte, para te ajudar, o fim da era Ronaldinho, né? Depois dessa Recopa, ele sai do Atlético Mineiro. Exatamente, o fim que a era Ronaldinho, que, como eu disse, começou porque o Cuca liga para o Ronaldinho e o convence a vir jogar no Atlético por conta de esquemas de jogo, por conta de modelo e tudo mais. E é o Alexandre Calil que, após uma briga lá na cidade do Galo, acaba discutindo com o Ronaldinho, questão de cláusula de contrato, aquela coisa toda. O Ronaldinho deixa o Galo após esse título, essa vitória importante contra o Lanús, e aí teria de se reinventar para jogar o principal campeonato do ano, até porque
né, o Campeonato Brasileiro foi dominado pelo Cruzeiro de ponta a ponta, principalmente em 2014. O São Paulo tinha um time fortíssimo, brigou com o Cruzeiro, mas o Galo ficou muito aquém. E aí, como é de praxe até hoje no futebol brasileiro, os olhares ficaram para a Copa do Brasil, né? O Galo precisava e queria conquistar a Copa do Brasil, foi a isso que ele olhou o restante da temporada, e essa história é bem legal também, porque volta todo o clima de superação. Rapaz, parece que o time do Atlético Mineiro tem uma mística, né? Tem uma coisa das coisas serem mais difíceis pro Galo, né? Enfim, a gente vai começar a contar essa história a partir de agora, porque o Atlético, ele não deixa de lado, mas ele vê que o Campeonato Brasileiro ficou difícil, porque o Cruzeiro se distanciou muito, né? O principal rival, o Cruzeiro, em 2014, estava voando, conquistou aí o bicampeonato. Então o Atlético passa a dedicar suas forças à Copa do Brasil, porque ele entra já nas oitavas de final, né? A partir desse momento, o regulamento da Copa do Brasil mudava, os times que jogaram Libertadores entrariam apenas nas oitavas de final, então seriam aí 4 fases para conquistar o título, mais um título. O Atlético foca nisso. Ele estreia contra o Palmeiras, né? E passa, o Palmeiras naquela época, viu uma draga desgraçada, o Palmeiras quase caiu naquele ano. Quase caiu e no ano seguinte caiu. Não, 15 fica... 12, não, 14... Né? Ele tinha acabado de voltar. Ele tinha acabado de voltar, quase caiu de novo. Ele tinha acabado de voltar, exatamente. O Valdívia então, jogando o último jogo contra o Atlético Paranaense em casa, tudo quebrado. O Santos salvou o Palmeiras. Mas aí o Palmeiras, o Atlético não teve dificuldade. Passou pelo Palmeiras na estreia, os 2 jogos aí, vitória, venceu aqui no Pacaembu, jogou lá em Minas, venceu 2-0, passou sem maiores dificuldades. E aí nas quartas de final, rapaz, começa o drama de novo. Porque o Galo enfrenta o Corinthians, mais um time paulista, mais um rival importante, mais um time grande. Não sei porque eu gosto desse time, desse Corinthians, não sei porquê, mas eu gosto, tenho uma simpatia pelo Corinthians. Mas aí o Atlético enfrenta o Corinthians e no primeiro jogo na Arena em Itaquera, o Corinthians vence bem, 2-0, gols do Guerreiro e do Petros, rapaz. Não, foi o Luciano que fez o gol. Luciano, Guerreiro e Luciano. Corinthians comandado pelo Mano Menezes na época, 2-0 pro Corinthians. E aí volta tudo de novo, a torcida do Galo com aquela coisa do eu acredito. O segundo jogo no Mineirão, o Galo decidiu mandar os seus jogos da Copa do Brasil no Mineirão. E aí o que aconteceu, Vitor Duarte? O Corinthians sai na frente, 1-0, gol do Guerreiro. E aí o que acontece depois? Não quero nem lembrar, acho que eu não vou nem ouvir, Vitor Duarte. Olha só, rapaz, coitado de você nesse momento. O Atlético começa uma reação e a base do eu acredito parece que depois do gol do Guerreiro ela fica maior. A galera começa a gritar e berrar e falando, eu acredito, e começa a sequência. É 1, é 2, é 3, e o tempo vai passando, e o Corinthians não se acha. Aconteceu gol de tudo quanto é jeito esse jogo. É gol por cima do Cássio que ele não percebeu, é finalização que desviou no meio do caminho, é gol de cabeça. Aí o Guilherme faz um gol que ele chuta, a bola pega na barriga do Petros que você citou e entra. O Galo consegue virar o jogo, vai para cima, continua pressionando, faz o 3-1, e aí quando tudo parecia que não ia dar certo, que ia ficar no 3-1, a torcida ia aplaudir, mas o Corinthians ia classificar, porque por Corinthians ter feito um gol e ter vencido a primeira partida por 2-0, obrigava o Atlético a fazer 4 para se classificar. E aí um escanteio batido pelo lado esquerdo, o Ed Carlos toca, eu não sei até hoje se ele tocou de cabeça, se ele tocou de ombro, se a bola bateu no ombro e no joelho, eu não sei até hoje aonde que foi. Eu sei que ele bateu de um jeito tão estranho, que a hora que o Cássio posicionou para ir na bola, já não dava mais tempo, foi pro gol, o Atlético conseguiu a tal virada contra o Corinthians, depois de sair perdendo em casa, 4-1, o Mineirão foi abaixo, e a história você já sabe, apesar de não gostar de lembrar dela, o Galo de novo estava na semifinal da Copa do Brasil. Isso, arrebentou com o time do Corinthians, fez 4-1 de virada e avançou de novo com emoção, né? Quero te fazer uma pergunta. O Galo gosta com emoção. Antes da gente passar pro Flamengo, né, na semifinal, que também é outro drama, pode perguntar, doutor Duarte. O que o Corinthians, o senhor Mano Menezes disse ao time naquele intervalo? Porque o segundo tempo do Corinthians, vou te falar um negócio, foi um dos segundos tempos da era Mano Menezes no Corinthians
mais assustadores que eu vi. O Corinthians não pegou na bola. Não é que não conseguiu atacar, ele não pegou na bola. O Mano é um treinador pouco ambicioso, né? Ele, quando faz um golzinho ali, ele não tem aquela ambição de fazer 2, 3. Ele fecha a casinha. Ele gosta de jogar com o regulamento embaixo do braço. E acredito que foi isso. Ele deve ter falado para os jogadores: tira o pé, recua, e simplesmente foi o que aconteceu, né? O Galo acabou virando de uma forma espetacular. Mas o Corinthians teve chance, hein? Eu me lembro de um chute do Renato Augusto, passou muito perto. O Malcolm também teve um chute perigoso. O Corinthians já era base do time que foi muito bem em 2015 depois, né? Com o Tite. Mas realmente foi muito mal. Aliás, esse time de 2015 vai estar aqui também, hein? Você corintiano aí, se prepare que a gente vai relembrar esse time histórico também do Corinthians. Mas aí, Vitor Duarte, voltando aqui ao Galo, na semifinal, outro adversário grande, gigante, eu diria, que é o Flamengo, que não vinha bem na época. Tinha conquistado a Copa do Brasil ano passado, em 2013, com o Jaime, né? O Jaime de Almeida. Com o Elias jogando muito bem no Flamengo, o Hernani, o Brocador. Mas aí em 2014 já não era o mesmo time, já não era um time assim que botava medo, né? Mas aí, rapaz, no jogo do Maracanã, primeiro jogo, o Flamengo consegue uma vitória 2-0 no Atlético. Com 2 gols no segundo tempo aí, consegue fazer 2-0 uma vantagem, levar uma vantagem pro jogo do Mineirão mais uma vez. E aí, rapaz, dia 5 de novembro de 2014. Rapaz, 5 de novembro de 2014, Mineirão, mais de 41 mil pessoas, semifinal, e o roteiro parece que se repetia. O Flamengo sai na frente, gol do Everton, esse Everton que tá no São Paulo hoje em dia. E aí o que acontece, Vitor Duarte? De novo, Vitor Duarte, aconteceu de novo, é verdade isso? Aconteceu, é verdade esse bilhete, como diria o outro, o Atlético de novo, começa a reação, ele toma o gol do Everton e aí sim entra no jogo, né? Aí sim começa a jogar, tem dentro do seu quarteto ofensivo uma luz absurda, o Alexandro juntamente com o Guilherme, aí foram os dois principais jogadores dessa virada, e o Atlético amassa o Flamengo dentro do Mineirão, faz 4-1, esse jogo sim, poderia ter sido muito mais. E aí, na outra semifinal, o Cruzeiro também se classifica, mas poderia ter sido muito mais, porque o primeiro tempo do Galo, depois que sofre o gol do Everton, é assim, de uma pressão, de um nível, de um volume de jogo muito forte. Esse nem precisou sofrer tanto. O quarto gol, ele sai ainda ali antes dos 30 do segundo tempo. Nem precisou sofrer tanto, enquanto o Corinthians já está ali no meado de terminar. Agora, esse contra o Flamengo não precisou sofrer tanto, mas aí depois, lógico, o Flamengo muda, começa a colocar um time mais ofensivo, tenta com algumas alternativas, mas não teve jeito. O Galo, com o livro escrito corretamente e se repetindo, consegue chegar à final da Copa do Brasil, que seria o último ato deste grande time da escola do Atlético Mineiro. É verdade, o roteiro que não poderia ser melhor, né? A decisão contra o seu maior rival. O Joselma, grande abraço ao Joselma, um parceiraço também aqui, mandando parabéns aí. Obrigado, Joselma, obrigado. Um grande abraço a você. Joselmo Cardoso da Silva, meu grande amigo. Mas aí a final da Copa do Brasil 2014 era para consagrar, né? Era para consagrar esse grande time. Era o título da consagração, realmente. E aí já começou com polêmica, uma final entre Cruzeiro e Atlético é sempre polêmica, começa bem antes da partida em si, né? Aquela provocação, aquela coisa toda, o Atlético tentou de todas as formas jogar o jogo que era de seu mando no Horto, né? Jogar no Independência e conseguiu. Primeiro jogo, o Cruzeiro tinha a vantagem de mandar, o segundo jogo, tinha a melhor campanha. O primeiro jogo foi no Horto. Melhor campanha não, né? Acho que é sorteio na Copa do Brasil, se não me engano, né? Mas acho que é sorteio. Mas aí o primeiro jogo foi no Independência. E aí, rapaz, o Atlético vence o jogo e leva uma baita de uma vantagem para a segunda partida, que foi o Mineirão, mais uma vez lotado, né, Vitor Duarte? Para mais de 40 mil pessoas. E aí, contra o seu maior rival. Não foi com tanta emoção assim, eu diria que não foi com requinte de crueldade, porque o jogo não foi tão difícil assim contra o Cruzeiro na final. Mas ganhar um título nacional contra o seu maior rival é especial.
E foi o que aconteceu, né? Atlético campeão da Copa do Brasil 2014 contra o Cruzeiro, né, Vitor? Talvez tenha sido um dos títulos mais especiais da história do Atlético, né? Que você disputar, como você falou, um título nacional, como o brasileiro não era, a Libertadores era muito difícil. Você disputar um título nacional contra o maior rival é muito legal. E mais legal ainda, porque como você falou muito bem, o segundo jogo foi no Mineirão, na casa do Cruzeiro. Fazer a torcida adversária calar dentro dos seus domínios é muito difícil. E foi muito tranquilo. O Atlético jogou muito melhor, apesar desse time do Cruzeiro ter sido muito forte. É um time que conquistou o bicampeonato, mas foi muito tranquilo, conseguiu a vitória sem muito susto, sem sofrer tanto. O Atlético foi soberano na partida e acabou chegando no título. Um título que, apesar de muitas dúvidas, e eu acho até que um pouco injusto pelo fato de ter entrado nas oitavas de final, eu não gosto muito disso. O Atlético, tem time que disputou a Copa do Brasil umas 15 fases até chegar nas oitavas de final, e o Atlético, com 8 jogos, acabou se consagrando campeão. Lógico, foi merecedor a partir do momento que passou a disputar, mas até ali, eu acho que esse formato é um pouquinho injusto com os times que disputam a competição. Mas naquele jogo foi bem legal, porque teve uma provocação pós-pré-jogo, teve uma situação que é normal de clássico, mas ao terminar a partida, jogadores do Cruzeiro, lógico, tristes, mas quando o Atlético foi levantar a taça, todos eles aplaudiram, né? Mostrando o sinal de grandeza, e é por isso que aquele time do Marcelo Oliveira era grande. Inclusive o Marcelo Oliveira, um dos maiores ídolos da história do Atlético, era técnico do Cruzeiro. Então, ficou bem marcado, e não sei se você gosta desse detalhe, mas terceiro vice-campeonato do Marcelo Oliveira na Copa do Brasil. O homem não ganhava a Copa do Brasil de jeito nenhum. Ah, rapaz, realmente o Marcelo Oliveira sempre foi bom de Brasileirão, né? Sempre foi não, conquistou, fez história com o Cruzeiro no Brasileirão. Mas realmente na gloriosa Copa do Brasil ficou difícil pro Marcelo Oliveira. Então foi isso, né? A gente chegando quase ao final da nossa live aqui, mas que tem uma história longa, né? Daria um filme realmente. Daria um filme realmente essa história do Atlético Mineiro nesses anos todos aí. O Atlético conseguiria então conquistar mais um título, que é a Copa do Brasil, e aí aconteceu o que aconteceu. O resto é história. Alguns números de destaque desse time para a gente finalizar, Vitor Duarte. O Atlético ficou invicto aí de 25 de julho de 2013 com 30. Não, até 25 de julho de 2013, o Atlético ficou com 38 jogos, 29 vitórias e 9 empates, invicto no Horto, jogando no Independência. Em 2012, foram 23 jogos, 16 vitórias, 7 empates, 50 gols marcados e 9 sofridos. O aproveitamento é de 79%. Até 25 de julho de 2013, foram 15 jogos no Independência, 13 vitórias, 2 empates, 45 gols marcados e 13 sofridos, aproveitamento de 91%. E até 25 de julho de 2013 também, o Atlético acumulou uma invencibilidade de 54 jogos como mandante. 44 vitórias, 10 empates, 131 gols marcados e 39 sofridos, aproveito de quase 88%. Realmente números arrebatadores, números espetaculares. Acho que a torcida do Galo tem muita saudade desse time. Quem gosta de futebol também, porque era um time que jogava para frente, buscando sempre um gol e sempre ganhando os jogos, fez esse time do Galo. É isso, né, Vitor Duarte? Pra gente terminar, faça um breve resumo aí do que você achou e lembra desse time do Atlético Mineiro. E já aproveite e fale o que está escrito embaixo aí, ó, que vai acontecer amanhã aqui na Rádio Prorrogação, não no Facebook, mas lá no YouTube, Vitor Duarte. Um forte abraço a você. Um forte abraço a você, obrigado demais. É legal essa série que a gente está fazendo, muitas coisas legais, vivendo bons momentos importantes do futebol brasileiro, principalmente. E lembrando que nós tivemos grande time, nós tivemos um futebol de muita qualidade, e aqui tem qualidade, né? A gente só precisa recuperar esse prestígio e fazer com que o futebol brasileiro seja protagonista novamente. A maior recordação que eu tenho desse Atlético é não desistir nunca. O futebol, ele te dá e te entrega sempre uma novidade. Ele te entrega sempre algo novo. Ele te mostra que sempre é possível.
e esse time do Atlético mostrou no Brasil, aqui no futebol brasileiro, que acreditar sempre é possível. Um time que não vencia um campeonato nacional desde 71, um time que disputou Série B, um time que não tem assim uma torcida tão grande, mas uma torcida apaixonadíssima, e um time que dentro de casa, talvez tenha sido a maior sequência de um time dentro de casa que eu vi na vida. A série, nessa série no Horto, era quase impossível vencer o Atlético jogando em Belo Horizonte, jogando no Independência. E tudo isso por conta também do seu treinador, por conta da sua diretoria e daquilo que eu falei lá para o nosso amigo que participou aí, que a mudança de planejamento e a mudança de visão da diretoria do Atlético Mineiro, começando desde a sua ponta, para mim, do maior presidente da história do clube, Alexandre Calil, até os seus jogadores, aqueles que fizeram parte desta história de 2012 até 2014. Então, realmente fica marcado na história. E, lógico, a gente vai relembrar sempre que possível, porque vale a pena demais. E, para fechar, muito legal também, tá aí, certinho. Amanhã, live especial demais, a partir das 8 da noite. A gente vai estar aqui, lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/prorrogação, com um super convidado. Não é porque a gente teve uma passagem lá em Santos, eu acompanho o Ricardo Martins desde 2005, quando ele assume a coordenação do esporte da 105 FM, e dali para frente é história para contar. Teve Copa do Mundo, teve grandes coberturas de campeonatos, todos esses que a gente está relembrando, ele esteve presente, inclusive a Copa de 94, que eu vou perguntar um pouquinho sobre isso também. Toda a nossa equipe, teremos Rogério Madureira, quem sabe até Fábio Dias, muita gente legal aqui, e espero a participação de todos, porque vai ser marcante. Um cara que viveu e vive do futebol, vive do esporte, vai estar aberto aqui para vocês, para responder todas as perguntas e questionamentos. Valeu, até amanhã a partir das 8 com o Ricardo Martins. Abraço. Valeu, Vitor Duarte. Rapaz, é um exemplo pra gente, né? Um cara com uma experiência, né? Com uma bagagem que tem o Ricardinho e tantos grandes eventos que ele cobriu, né? No futebol e no esporte em geral. É um aprendizado para nós e para todos que estão começando aí na carreira de jornalista esportivo, que tem esse sonho. Acho que vale a pena, é legal você acompanhar amanhã e todo mundo que gosta de futebol, porque além de um grande jornalista, tem um humor, rapaz, o tal do Ricardinho, que você vai gostar, você vai dar muita risada com os comentários do Ricardinho, com as histórias que ele vai contar, enfim, muito legal, se você puder, e peço muito para que você consiga, aliás, tá todo mundo em casa, não tem nada para fazer, né, aquela coisa toda, quarentena, então, bom programa para você, amanhã, a partir das 8 horas da noite, no nosso canal do YouTube, hein. Você que sempre acompanha no Facebook, amanhã no YouTube, fique ligado, ativa já o sininho, né? Se inscreva, já ative o sininho para você não perder, né? Para você não perder nenhum detalhe dessa entrevista, dessa live com o Ricardinho Martins, do Esporte Interativo e também da Rádio Transamérica. Falar do Galo foi espetacular, realmente, grandes histórias, daria até um filme. Aliás, tem mais histórias que não dá para ser falado em uma live só, porque realmente foram anos espetaculares de 2012 a 2014 do Atlético, que é uma grande equipe, que tem uma grande torcida, espero que vocês tenham gostado. Em breve essa série continua, claro que pode ter uma interrupção ou outra por causa das entrevistas que vamos fazer também, mas a série não acaba aqui não. Você corintiano, você que torce pro Inter, pro Grêmio, enfim, times de todo o Brasil, vamos relembrar aqui vários times históricos do futebol brasileiro e mundial também, quem sabe, tá bom? Fique em casa, se cuide, use máscara se precisar sair, porque é importante, passe o álcool gel, enfim, se cuide. Espero que esse pesadelo acabe logo, que a gente possa nos ver assim, não só online, sim poder nos abraçarmos, enfim, voltar aos estádios para cobrir grandes jogos. Eu tenho certeza que vai passar sim. E parabéns para mim, né, rapaz, que eu também mereço 26 anos de idade hoje, graças a Deus, contrariando as estatísticas aí, continuo aqui sempre, e é sempre muito legal. Diga, Vitor, quer falar mais uma coisinha? Cara, claro, tenho que dar a última palavra, porque ao vivo é sempre mais importante, mais legal. A gente começou isso aqui há 3 anos atrás, né? E ninguém, né, todo mundo sabe que é um sonho fazer com que se torne o que está virando agora, né? Se torne realidade, é um sonho de fazer com que o nosso projeto possa triunfar. E quando todas as vezes que a gente pensa, como eu falei agora do Atlético, que tudo é possível, de que a gente tem que persistir, de que a gente tem que continuar, a gente pensa
nos feitos que conquistamos. E esses feitos só são possíveis porque existe uma equipe, existe um grupo. E você, mais do que ninguém, sabe que nós formamos aqui um grupo de que todo mundo ajuda todo mundo, independente de qualquer coisa, abre mão de coisas pessoais para que isso permaneça. O sonho de criança, o sonho de infância, de viver de futebol, de falar de futebol, permaneça. Então, hoje, já te falei várias coisas, como é uma data especial, gostaria de não só agradecer por tudo que você já pôde proporcionar por esse nosso projeto, mas também, é claro, de desejar que estejamos aqui por muitos e muitos anos, e quem sabe, com esse nome, Rádio Prorrogação, escrito nas principais páginas e nos principais livros da nossa história. Parabéns mais uma vez, muitos anos de vida, muita saúde, e permaneça por aqui, porque a sua presença é muito importante. Agora eu fui. Tchau. Sempre estarei. Muito obrigado, Vitor Duarte, pelas palavras, e é isso, né, gente? A gente passa por alguns problemas na vida, todo mundo tem problemas, né? Quem não tem problemas, mas a gente tem que seguir. Tem que seguir na fé e contar com os amigos, contar com a amizade de Vitor Duarte e todas as pessoas que fazem parte dessa equipe, que já fizeram parte também, é muito importante para mim, enfim. E eu agradeço muito pelas palavras, foi muito bom ler as mensagens de todos hoje. Me agradeço muito, né? 26 aninhos, já tô aí passando por uma fase já de amadurecimento mais ainda, mas tem muita coisa pela frente ainda. Valeu, muito obrigado a todos e até amanhã, hein? Amanhã, então, fique ligadinho, ó, tá embaixo, ó. Live com Ricardo Martins, jornalista do Esporte Interativo e da Transamérica, às 8 horas, 20 horas, no YouTube. Você que tá no Facebook, vai lá no YouTube, aproveita, se inscreve, Rádio Prorrogação, e se inscreva no canal e ative o sininho. E não vai ser só o Ricardinho, hein? Mais pra frente, na semana, a gente conta aí, vai ter mais convidados, sim. E a gente tentando aí passar de alguma forma, entreter você, né, e trazer conteúdo para você que está em casa aí sofrendo com essa pandemia e com essa quarentena, que acabe logo. Um forte abraço, valeu, foi bom demais falar do Galo, e em breve aí novos times aí na nossa série, hein? Valeu, Vitor Duarte, um forte abraço, obrigado a todos. Você sabe, né, aqui a informação é sempre além do óbvio, hein? Já vou ver o BBB agora, quem vai ganhar, Vitor Duarte? Você não gosta, né? Então deixa pra lá. Tchau!